Você claramente despertou o talento de 3S, divisão infinita. Mas foi ridicularizado por todos os colegas da escola como um inútil. Até os professores não se dignam a olhar para você. Guling. Seu avatar pode fazer entregas de comida e correr com pacotes ao mesmo tempo. Também pode dirigir um carro de aplicativo. Nesta vida, você pode ser considerado livre de preocupações financeiras. Tudo isso por causa do seu talento de 3S, que é famoso, mas sem substância real. Embora você tenha muitos avatares, você só pode herdar 20% da força de combate do seu corpo original. Mesmo ao lutar contra bestas demoníacas de baixo nível, você precisa perder alguns avatares para conseguir vencer. Mas você apenas observe indiferente cada rosto que te ridiculariza, porque no seu painel de talentos está exibido 10 avatares perfeitos. Em comparação com Divisão Infinita, a sua versão Plus ainda possui itens adicionais. Cada avatar pode despertar talentos individualmente, e a situação de perda do avatar. O corpo original pode herdar os talentos dos avatares. Realmente, os viajantes do tempo vêm para dominar este mundo. E você não é o único a despertar um talento de 3S desta vez. Outro é o despertador do talento nível 3S. O Ian Lily, o corvo dourado de 3 pernas. No entanto, além de vocês dois, toda a academia, não há nem mesmo um desperto nível S. Então como eles têm a cara de rir de um nível 3S? Em seguida, você e o Ian Lily foram levados para o escritório do diretor. E o diretor já sabia que 2 3S surgiram nesta turma. Mas antes que ele pudesse ficar muito animado, percebeu que havia uma divisão infinita entre eles. Ele imediatamente suspirou de desespero. Qual é a diferença em relação a ter despertado apenas um 3S? Este ano, na nossa academia, somos apenas vocês dois com despertar acima do nível S. Portanto, de acordo com a tradição, vocês dois têm uma chance de entrar no reino secreto para experimentar uma desilusão amorosa. No reino secreto, Guling ouviu essa palavra estranha. Um leve brilho de curiosidade passou por seus olhos, e perguntou em voz baixa. O vice-diretor acenou com a cabeça. Seus dedos tocaram suavemente a mesa, e começou a explicar lentamente. O segredo é um espaço especial que apareceu após a recuperação da energia espiritual. A concentração de energia espiritual lá dentro é várias vezes maior do que a do exterior. Também crescem muitas ervas e remédios espirituais raros do exterior. Qualquer planta que tenha umidade suficiente, se vendida no mercado, seria um tesouro de valor inestimável. Se tiver sorte, talvez consiga encontrar o osso purificador de medula, flor fragmentadora de corpo. Este tipo de tesouro celestial e terreno pode aumentar diretamente o cultivo. No entanto, ao mudar de assunto, seu tom instantaneamente se tornou sério. Seu olhar também se tornou afiado. O perigo e a oportunidade no segredo são proporcionais. Dentro, não há apenas bestas demoníacas com força muito superior à do exterior, mas também há a possibilidade de encontrar fendas espaciais. Pântanos tóxicos são um perigo desconhecido. Um pequeno descuido pode levar a um lugar sem retorno. O segredo correspondente à nossa cidade de Jiangnan se chama Céu e Lua na Água. Cada vez que é aberto, as 4 grandes academias organizam para que recém-despertados alunos com talento acima de Santa Catarina entrem para os testes. Esta é a melhor oportunidade para vocês, esses gênios. Uma chance de crescer rapidamente. O vice-diretor complementou. Oia Lili ao lado franziu a testa. Apontou para Guling ao seu lado. Sua voz tinha um toque de confusão. O vice-diretor este ano. Só nós dois da nossa academia vamos? Ao mencionar isso, a expressão do vice-diretor ficou visivelmente constrangida. Ele tossiu 2 vezes. E então disse com um pouco de desânimo. Esta também é a turma mais fraca da academia Qingling em anos. Se não fosse por vocês dois despertarem o talento de nível SSS, este ano, temos medo de que nem mesmo uma vaga para entrar no reino secreto conseguimos apresentar. Felizmente, temos vocês dois, esses super gênios, para dar suporte. Isso faz os números parecerem um pouco melhores. Após terminar de falar, o vice-diretor ajustou seus óculos. Seu olhar se fixou em Guling. Sua voz era um pouco persuasiva. De acordo com as regras, vocês dois deveriam participar do teste juntos. Mas Guling, você também sabe da sua situação. O corpo é fraco. Agora ele só tem o poder de um guerreiro de nível 2. KTM não conseguir suportar o alto consumo de energia no reino secreto. Pensando na sua segurança, eu espero que você possa desistir da vaga de forma voluntária, para dar a oportunidade a outro aluno com talento. Claro que os alunos não irão te prejudicar. Te darão uma compensação apropriada. Guling imediatamente percebeu isso em seu coração. Isso não é nada sobre segurança. É óbvio que eles acham que sua habilidade é fraca e sem valor. Não é digna da vaga de talento SSS. Quer dar a oportunidade a outra pessoa. Ele franziu a testa levemente. Após ponderar por um momento, com uma voz calma,
mais firme, agradeceu ao vice-diretor pela preocupação. Mas o estudante ainda quer tentar entrar no reino secreto. Você também sabe que minha situação em casa não é boa. Passar a vida em vão. É melhor tentar uma vez. Mesmo que eu fale, eu aceito. Esta resposta foi impecável. A atitude ainda foi muito respeitosa. Deixou o vice-diretor um pouco surpreso. Ele ouviu pessoas dizendo que Guling não era muito inteligente. Mas agora parece que não é bem assim. Guling, você pode não ter entendido o verdadeiro perigo do reino secreto. O vice-diretor franzia a testa. O tom ficou mais pesado, com um toque de frustração por não corresponder às expectativas. Os inimigos lá dentro não são apenas bestas demoníacas. Há também alunos de outras academias. No reino secreto, não existem regras da escola para restringir. Não há limites morais. E definitivamente não há leis a serem seguidas. Só existem as palavras sobrevivência do mais apto. Se você é fraco, está destinado a ser roubado e eliminado. Você agora é apenas um guerreiro de segundo nível. E ainda por cima, é do tipo que se divide, sem muita capacidade de combate. Se entrar, não vai sobreviver nem 3 dias. Sobreviver é o mais importante. Não arrisque sua vida por oportunidades impossíveis. Guling olhou para baixo. Ninguém conseguia ver sua expressão. Apenas suas mãos, repousadas sobre os joelhos, se apertavam suavemente. Eu sei que você se sente insatisfeito por dentro. Acha que eu estou te subestimando. O vice-diretor suspirou. Seu tom se suavizou, tentando convencê-lo com ternura. Mas o céu e lua na água não é brincadeira. Aquilo é um verdadeiro campo de vida e morte. Desde pequeno, por causa da saúde, era zombado e maltratado. Não tinha nenhum amigo. Se não fosse seus pais se sacrificando para te colocar na academia, você nem mesmo teria o direito de treinar artes marciais. Agora, finalmente despertou seu talento SSS. Deveria estar cuidando da saúde e construindo uma base sólida. E o resultado? Suas palavras escondem feridas que atingem o ponto fraco de Guling. O que sua habilidade de divisão realmente pode fazer? O oponente é um guerreiro do elemento fogo. Um feitiço de bola de fogo pode te reduzir a cinzas. E você não está apenas desperdiçando uma vaga, mas também irá atrapalhar o Yan Lili. Você tem coragem de deixar que ele perca a chance para te proteger? Perder a oportunidade que deveria ser dele? O significado disso é claro como água. Você é um fardo. Não estrague a vida de um gênio. Guling levantou a cabeça abruptamente. Um brilho afiado cruzou seus olhos. Seu tom também se tornou mais frio. Vice-diretor, não se preocupe com os meus assuntos. A vaga que eu consegui foi devido ao meu talento. Eu quero entrar, mesmo que haja problemas. Isso não diz respeito a mais ninguém. Além disso, a Academia Qingling é uma instituição pública. Se não fosse o Santuário Supremo, há uma regra que proíbe a recusa de alunos sem motivo. Você provavelmente já teria me expulso, não é? Essas palavras acertaram o coração do vice-diretor. Ele ficou surpreso com a explosão repentina de Guling. O seu rosto instantaneamente ficou sombrio. Ele abriu a boca, mas ficou sem palavras por um momento. Guling, acalme-se. O Yan Lili finalmente falou. Sua voz estava repleta de desdém. Eu sei que você não está satisfeito, mas a realidade é a realidade. Não se pode mudar as coisas com raiva. Sua força. Entrar no lugar secreto é a mesma coisa que um envio para a morte. Você não espera que eu te leve vivo para fora, certo? Eu realmente não quero carregar um peso morto. Ele lançou um olhar em direção a Guling. Sua voz tinha um toque de condescendência. Ouça-me uma coisa. Aceite a proposta do vice-diretor. Receba alguma compensação. Cuide bem da sua saúde. Causar sua própria morte. Guling olhou para ele de forma indiferente. O tom era desinteressado. Não se preocupe, colega Ouyang. Estou acostumada a agir sozinha. Entrando no reino secreto. Cada um por si. Eu definitivamente não vou te afetar. Cuide de si mesmo primeiro. O olhar de Ouyang Lili esfriou. Essa Guling é simplesmente ingrata. Na opinião dele, Guling é apenas uma palhaça que não reconhece a realidade. Quando entrarmos no reino secreto, sendo perseguido por bestas demoníacas, sendo roubado por outros alunos, com certeza saberá as consequências. Ele não se deu ao trabalho de desviar o olhar com palavras vazias. Não se importou mais com Guling. Nesse momento, o vice-diretor pegou o celular discretamente. Sussurrou algumas palavras para a tela. Após desligar o telefone, ele olhou para Guling, com um tom que carregava o último resquício de sedução. Guling, pense mais uma vez. Os pais daquele aluno com talento de nível A acabaram de entrar em contato comigo. Dizer que, desde que você esteja disposto a ceder a vaga, eles estão dispostos a te dar 200.000 moedas federais como compensação. Você pode conseguir 200.000 sem arriscar. Isso não é melhor do que você ir para o reino secreto e se sacrificar. Guling não precisou interrompê-lo diretamente. Seu tom não tinha nenhuma hesitação.
Vice-diretor, o senhor não precisa continuar. Eu recusei, e o vice-diretor ficou sem palavras. Seu rosto ficou completamente vermelho. Riu de raiva extrema. Tudo bem, já que você não sabe aproveitar. Eu também não vou insistir. O reino secreto abrirá em 10 dias. Naquela hora, reúnam-se na entrada da escola. Haverá um carro especial para levar vocês ao céu e lua na água. Vocês podem ir. Guling se levantou. Olhou friamente para o vice-diretor. Virou-se e foi embora. Eu quero ver como você, esse S1 poder inútil, conseguirá sobreviver no céu e lua na água. Observando a figura de Guling se afastar, o vice-diretor soltou um resmungo frio em voz baixa. Um brilho sutil e frio passou por seus olhos. Um inútil que não obedece. Essa está no reino secreto. Ao contrário, isso economizou problemas. Guling e Oyan Lili saíram do escritório do vice-diretor uma após a outra. Guling, embora eu não saiba qual é a sua confiança, você se atreva a entrar no reino secreto. Mas eu só quero te lembrar uma coisa. O que o vice-diretor mencionou há pouco. Aquele aluno de primeiro nível que quer comprar sua vaga. Vem da família Zou. Ele não é apenas um guerreiro de quarto nível, mas também possui habilidades especiais despertadas, que são do tipo metálico de combate. Além disso, a influência da família é forte. Neste mês, ele com certeza vai te causar problemas. Não pense que só porque você segura a vaga, você conseguirá entrar no reino secreto. E se você não sobreviver até aquele dia? Oyan Lili o seguiu rapidamente. Um aviso que parece amigável, mas na verdade está secretamente te advertindo e ameaçando. Guling queria que ele soubesse que seria difícil e agradeceu ao Oyan pela lembrança. Eu vou ter cuidado. Guling apenas lançou um olhar frio para ele. Virou-se e foi embora. Oyan Lili observou a silhueta de Guling. Um vestígio de desprezo passou por seus olhos. Realmente é um cara que não sabe reconhecer suas bênçãos. Ignorou o brinde. Agora vai sofrer as consequências. Ele bateu o pé. Também se virou e foi embora. Saiu do prédio de escritórios. Chegou a uma cafeteria na entrada da academia. Um copo de café americano gelado. Obrigado. Depois de fazer o pedido, ele foi direto para o banheiro. Passados cerca de 10 minutos, ele saiu do banheiro. Senhor, seu café. Obrigado. Pegou o café embalado que o garçom lhe entregou. Guling saiu da cafeteria sem olhar para trás. Caminhou em direção à sua casa. No entanto, não havia andado muito. O problema apareceu. Apenas um carro de luxo preto flutuante parou subitamente na frente dele. Então, as portas do carro se abriram. As portas se abriram. Vários homens fortes vestidos de preto desceram. Cercaram Guling. Esses homens de preto. Cada um deles tem uma aura mais poderosa do que a dele. Pelo menos são guerreiros de terceira ordem. Até mesmo a presença de guerreiros de quarta ordem. Garoto, nosso jovem mestre quer falar com você. O homem careca à frente falou com uma voz profunda. Quem é o seu mestre? A expressão de Zhou Yun e Guling ainda não mudou muito. Apenas direcionaram o olhar para o carro atrás do homem careca. Não demorou muito. Do luxuoso carro atrás do homem careca, desceu um jovem vestido com roupas luxuosas. O jovem parecia ter cerca de 16 ou 17 anos. Ele era alto. Tinha sobrancelhas grossas e olhos brilhantes. Sua presença era impressionante. As roupas que usava eram claramente valiosas. Ele não era alguém comum. Você é Guling. Aquele famoso S da terceira série, turma A. Zhou Yun olhou Guling de cima a baixo. O canto de sua boca se levantou levemente. Ele esboçou um sorriso de zombaria. Ele já tinha ouvido falar desse idiota da Academia Qingling. Mas ele geralmente não aparece com frequência na academia. É só para ter um nome no lugar. Apenas para conseguir um diploma. Portanto, embora ele já tenha ouvido falar de Guling, nunca o conheceu de verdade. Guling olhou calmamente. Seu rosto não mostrava nenhuma expressão. E ele não respondeu. Guerreiro de nível 2. Aos 16 anos, nasceu com paralisia cerebral. Despertou como um lixo de nível SSS. Divisão de habilidades especiais. De origem plebeia. TSK, realmente é um depósito de lixo. Com certeza um desperdício. Dê a você 200.000 divisões federais. Você nem quer abrir mão da vaga no reino secreto. Você acha que o valor é insuficiente? Ou não sabe quem eu sou, Zhou Yun? Zhou Yun caminhava arrogantemente na frente de Guling. Era como observar um macaco. Seus olhos estavam cheios de zombaria. O lixo Guling finalmente falou. Sua voz era baixa e rouca, como se não falasse há muito tempo. O que te deixa tão desconfortável? Zhou Yun parecia ter ouvido uma piada engraçada. Começou a rir alto. Só por você, que mal consegue falar. Os homens fortes de roupas pretas ao redor também começaram a rir. O olhar dirigido a Guling estava cheio de desprezo e desdém. Guling não se importou com as provocações deles. Apenas perguntou calmamente, o que você quer?
Muito simples, se ajoelhe e me faça 3 reverências. E então diga na frente de todos que você é um inútil. Diga que você não merece a vaga para entrar no reino secreto. Zhou Yun estendeu 3 dedos. Disse com um tom sério. Impossível. Gu Ling recusou sem pensar. Não aceito o que é oferecido. Vou suportar a punição. O rosto de Zhou Yun se fechou. Um olhar de crueldade passou por seus olhos. Bata nele até ele se ajoelhar e implorar por perdão. Sim, mestre. Assim que as palavras saíram, vários homens de roupas pretas ao redor avançaram para Gu Ling como lobos famintos. Bang! Gu Ling despertou um talento de nível SS. Mas, afinal, ela é apenas uma guerreira de segunda classe. E, devido à sua paralisia cerebral de nascença, sua coordenação física é muito inferior à de uma pessoa normal. Ao enfrentar esses guerreiros de terceira e quarta classe bem treinados, ela não tem qualquer chance de revidar. Apenas alguns rounds. Ela foi espancada até ficar com o rosto todo machucado. Ela caiu no chão. Bang! Gu Ling foi atingida por um forte soco. Seu corpo voou como uma boneca de pano. Ela caiu pesadamente no chão. Ei, ei! Ela se esforçou para tentar se levantar, mas a dor intensa a fez começar a tossir. Um pouco de sangue escorreu do canto de sua boca. Um inútil é sempre um inútil. Nem mesmo tem força para reagir. Um homem forte de preto sorria maliciosamente. Ele pisou no peito de Gu Ling e a pressionou contra o chão. O corpo de Gu Ling foi atingido repetidamente. Os ossos emitiram um som de ruptura que faz os dentes doerem. Mas ele não soltou um único grito de dor. Era SS, mordendo os dentes. Um olhar de ferocidade passou por seus olhos. Craque! Ele abriu a boca abruptamente. Ele mordeu com força, justo no braço do forte homem de preto que estava prestes a socá-lo. O homem forte de preto soltou um grito de dor. Uma dor aguda veio de seu braço, o que fez com que ele não conseguisse manter a mão fechada. Craque! Gu Ling não hesitou nem um pouco. Ele mordeu com força novamente. Ele conseguiu arrancar um pedaço de carne do homem forte de preto, que foi mordido e arrancado. Ah! O homem forte de preto gritou novamente. Sangue jorrou de seu braço, manchando o chão de vermelho. Você ousou me morder! Ele segurava seu braço ensanguentado, olhando para Gu Ling com uma expressão de incredulidade. Os outros homens fortes de preto também ficou surpreso com a ferocidade de Gu Ling. Todos recuaram alguns passos. Ninguém se atreveu a se aproximar facilmente. Você procurou por Zhou Yun, que também ficou irritado com a ação de Gu Ling. Um olhar de crueldade passou por seus olhos. Fúria metálica. Ele gritou com raiva. Uma luz metálica deslumbrante rompeu de seu corpo. As luzes metálicas se concentraram rapidamente, transformando-as em várias lâminas metálicas afiadas, direcionadas para Gu Ling. Nota: tradução não aplicável. O corpo de Gu Ling foi instantaneamente perfurado pelas lâminas metálicas. Nota: tradução não aplicável. Manchando o chão de vermelho. Ah! Ele soltou um grito agudo de dor. Seu corpo caiu no chão sem força. Não conhecem seus próprios limites. Zhou Yun soltou um resmungo frio. Ele retirou seus poderes. Prendam-no para mim. Ele ordenou aos homens de preto. Sim, senhor. Os homens de preto rapidamente avançaram. Amarrar Gu Ling de forma bem apertada. Hoje, seu pequeno bastardo, vou te fazer saber. Algumas pessoas não são para você mexer. Zhou Yun olhava para Gu Ling de cima. Um sorriso cruel surgiu em seu rosto. Ele pisou com força na perna de Gu Ling. O som de ossos se quebrando era claramente audível. Gu Ling soltou um grito agudo e desesperado. Gotas de suor do tamanho de ervilhas escorriam de sua testa. Zhou Yun não demonstrou qualquer compaixão. Ele pisou de novo, quebrando a outra perna de Gu Ling. No entanto, desta vez, Gu Ling não emitiu mais nenhum grito de dor. Ele levantou a cabeça manchada de sangue. Olhou frio para Zhou Yun e para os vários grandes homens ao seu redor que o atacaram. Com um sorriso cruel, disse: vocês vão todos se arrepender. Eu juro. Tudo que eu suportei hoje, com certeza será pago em 10 vezes. O olhar dele é extremamente assustador. Como se uma feroz besta adormecida estivesse despertando lentamente. Os homens de preto ao redor e Zhou Yun, olhando para Gu Ling. Não sei porquê. Meu coração, inesperadamente, sentiu um calafrio. Você parece ter bastante coragem. Em frente à ameaça de Gu Ling, Zhou Yun não hesitou mais. Tomou a arma de um dos homens de preto ao lado. De repente, fez um movimento brusco. Gu Ling foi morta por um disparo. Cair completamente em um mar de problemas. Zhou Yun teve coragem de matar alguém em público na rua. Isso imediatamente causou pânico extremo entre as pessoas ao redor. Todos ficaram brancos de medo. Apressadamente recuaram. Não se atreveram a se aproximar daquela cena horrenda. Coincidentemente, menos de 2 minutos depois que Zhou Yun partiu, o som da sirene da polícia começou a tocar. Várias viaturas da polícia chegaram rapidamente ao local.
Um grupo de policiais uniformizados saltou do veículo de uma só vez. Habilmente bloquearam a cena. No entanto, uma cena estranha aconteceu. Não se sabe quando. O corpo de Guling, que estava deitado no chão, de repente se quebrou como uma bolha, dissipando-se no ar, a uma distância de Guling, do local da morte. Na rua a 700 ou 800 metros de distância, um jovem com um boné estava olhando para baixo, afastando-se com passos hesitantes. Ele era o verdadeiro Guling. O que havia caído na água era apenas uma cópia criada por sua habilidade de divisão. Depois de sair da academia Kindling, Guling começou a ser mais cauteloso. Ele procurou aleatoriamente uma cafeteria. No banheiro, ativou sua habilidade de divisão que havia recém-despertado. Criou seu primeiro clone. Depois saiu da loja. O que foi cercado por Zhou Yun e outros era apenas o clone. Seu corpo verdadeiro estava escondido nas sombras, observando. Mas ele não esperava que seriam apenas alguns passos. Uma calamidade repentina impactou o corpo. Droga, isso me machuca pra caramba. Guling estava pálido. Gotas de suor do tamanho de grãos de feijão escorriam pela sua testa. A camisa nas costas já estava encharcada de suor frio. Estava grudada na pele. Ele levantou a mão e tocou seu pescoço e pulso. Depois de confirmar que não havia feridas, ele pressionou com força o peito, tentando se acalmar, ofegante violentamente. Seus olhos estavam cheios de desespero. A dor que a cópia sentiu anteriormente ainda permanecia em seus nervos. O mundo pensava que a divisão era uma habilidade inútil, mas apenas Guling sabia quão estranhos segredos sua habilidade escondia. Um despertador de divisão comum. A cópia só existia por algumas horas. Mesmo que não fosse destruída, ela se dissiparia automaticamente. E a cópia apenas tinha uma parte da força e consciência do corpo original. O sofrimento que enfrentava e a morte nunca seria transmitido ao corpo original. Mas a divisão de Guling é completamente diferente. Sua cópia pode existir permanentemente, a menos que o corpo principal tenha um problema ou a cópia caia. O mais assustador é que tudo que a cópia sofre, seja a dor aguda da lâmina, ou o desespero da morte, será transferido para o corpo principal sem reserva. Quando Zhou Yun cortou o pescoço da cópia, aquela sensação fria da lâmina cortando a pele, a dor ardente e sufocante do líquido espirrando, Guling experimentou tudo isso pessoalmente. Essa experiência de morte imersiva testa extremamente a resistência, uma vez que a dor ultrapassa o limite psicológico. Mesmo que ele não tenha ferimentos reais, ele ainda pode sucumbir. Alto risco também traz alta recompensa. Após a cópia ser derrotada, há uma chance de adquirir aleatoriamente algum poder do assassino. Desta vez, a sorte estava do seu lado. Ele conseguiu adquirir a habilidade metálica de Zhou Yun. Fúria metálica. Classe C. Guling levantou ligeiramente o braço direito. Com um pensamento, uma fria e cortante luz metálica imediatamente cobriu seu antebraço. Ele deu um golpe forte na parede de tijolos de concreto ao lado. No instante em que o D caiu, na parede, foi cortada uma marca de D com cerca de meio dedo de profundidade. Os olhos de Guling se contraíram, um pouco chocado. Esta parede de tijolo tem uma dureza extremamente alta. Mesmo usando um D comum para riscar repetidamente, talvez não deixasse marcas. E ele é apenas um guerreiro de 3 níveis. Conseguiu fazer isso com um único golpe. Ele finalmente entendeu por que a divisão é chamada de habilidade inútil. Diante da habilidade de combate selvagem da fúria metálica, mais avatares seriam apenas carne de canhão. O oponente poderia facilmente cortar S, se ele não fosse suficientemente cauteloso, e não tivesse preparado uma retaguarda. Neste momento, já seria um corpo de S frio. Lembrando-se da audácia de Zhou Yun ao ferir pessoas na rua, Guling sentiu um arrepio no coração. Um filho de rico ousou ignorar a lei dessa forma. E ele sabia muito bem que essa questão provavelmente seria enterrada no final. Ninguém se importaria com um S de um plebeu para investigar as responsabilidades dos filhos da elite. No fim, a força é o que conta. Guling riu ironicamente. Um olhar feroz passou por seus olhos. Ele cerrou os punhos, virou-se e caminhou na direção de casa. Seus passos estavam muito mais firmes do que antes. Jiangnan-dong-tangye é o canto mais sombrio desta cidade. Prédios baixos e deteriorados estão apertados uns aos outros. Lixos estão espalhados nas ruas estreitas. O ar está impregnado com um cheiro mofado de C. Este é um ponto de encontro para os plebeus. É a casa de Guling. Número 17 de Dongtangye. Um pequeno pátio discreto é a residência de Guling. Aquela porta amarela já está desbotada. A ferrugem na campainha se acumulou em uma espessa camada, como se estivesse contando as vicissitudes do tempo. Guling estava parado em frente à porta. Seus dedos tremiam levemente. Não empurrou a porta por um bom tempo, proveniente das memórias do antigo proprietário deste corpo. Deixou-o cheio de hesitação e medo em relação a este pequeno pátio.
O antigo proprietário já havia visto coisas terríveis aqui. O que exatamente era? As memórias, no entanto, estavam turvas. Apenas deixou um tipo de receio profundo. Justo quando ele respirou fundo e se preparou para empurrar a porta. A porta ao lado se abriu de repente com um rangido. Xiaolin, você voltou. Uma voz suave veio de dentro. Gu Ling levantou a cabeça para olhar. Ele viu uma jovem vestindo um vestido branco. Aproximou-se rapidamente. A jovem tinha uma estatura alta. Sua pele era branca como a melhor porcelana. Seus traços eram delicados com um sorriso suave. Seu cabelo longo e negro caía sobre os ombros. Uma brisa suave soprava. As mechas de cabelo balançavam suavemente. Ela é um pouco mais bonita do que o Yan Lili da Academia Qingling. Ela é a amiga de infância de Gu Ling, a Lianin. Ela é a única amiga que Gu Ling tem neste mundo. As duas cresceram juntas desde pequenas. Liu Yin é um ano mais velha que ela. É gentil e compreensiva. Quando Gu Ling era criança e era intimidada por causa da paralisia cerebral, sempre era Liu Yin quem se levantava para protegê-la. Quando não havia ninguém em casa para cozinhar, Liu Yin também a levava para sua casa para comer. No coração de Gu Ling, Liu Yin é como uma irmã mais velha atenciosa. Ela é a única luz em sua vida sombria. A irmã Ying, Gu Ling, abaixou um pouco a cabeça, constrangida. Os nervos tensos por causa da experiência de perda do Avatar S. No instante em que viu Liu Ying, ele relaxou discretamente, como se, por um momento, tivesse baixado a guarda sem perceber. Por que você não entra? Liu Ying caminhou até seu lado. Seu olhar se fixou na porta de madeira fechada. Sua voz tinha um tom de preocupação. Não tem nada. Acabou de voltar e estava prestes a entrar. As palavras de Gu Ling ainda não tinham terminado, quando foi puxado pelo pulso por Liu Ying. A tia saiu e ainda não voltou. Liu Ying sorriu e balançou o dele. A mão estava cheia de calor. Meu avô cozinhou sopa de costela hoje. Você com certeza ainda não comeu, certo? Vamos, volte comigo para comer algo. Sem esperar pela resposta de Gu Ling, Liu Ying puxou e foi para o próximo cômodo. Esta é uma pequena casa de 2 andares. Tem alguns anos. O reboco das paredes está descascando, revelando tijolos manchados. No quintal, há uma velha árvore de pêssego plantada, com galhos densos e folhas abundantes, oferecendo uma sombra fresca. Como foi o teste na academia hoje? Você despertou algum poder especial? O que é o céu? Liu Ying falava enquanto empurrava Gu Ling para o sofá. Serviu-lhe um copo de água. Gu Ling tomou um gole de água. Ele disse com um tom tranquilo. Liu Ying ficou ligeiramente surpreso. É evidente que não está muito familiarizado com essa habilidade especial. Sim, é uma habilidade muito inútil. Gu Ling sorriu ironicamente. Como isso seria possível? Cada habilidade especial tem sua própria utilidade. Não pense assim. Liu Ying disse para confortá-lo. Ele sabia que Gu Ling foi zombada desde pequena por conta de sua paralisia cerebral. Portanto, ela é muito sensível. Eu acredito que você certamente encontrará um método de cultivo adequado para você, e se tornará muito poderosa. Liu Ying segurou a mão de Gu Ling para incentivá-la. Obrigada, irmã Ying. Você sempre acredita tanto em mim. Gu Ling retribuiu o aperto de mão de Liu Ying, sentindo um calor no coração. Nós crescemos juntos desde pequenos. Eu não acredito que você acredite em alguém. Liu Ying disse com um sorriso. Liu Ying é um ano mais velha que Gu Ling. Desde pequena, ela mostrou um talento notável para as artes marciais. Com apenas 17 anos, ela já é uma guerreira de 5ª classificação. Também despertou uma habilidade especial de nível SSS. Ela é a famosa jovem prodígio da cidade de Jiangnan, atualmente estudando em outra academia. Os pais de Liu Ying faleceram quando ela era muito jovem. Foi por causa de um acidente. Apenas deixaram ela e seu avô um ao lado do outro. Apesar de não ter pais, Liu Ying sempre foi otimista e alegre, como uma pequena flor forte, crescendo vigorosamente na adversidade. Ela nunca se importou que Ling fosse paralisada cerebralmente. Sempre a considerou a melhor amiga. Cuida dela e se preocupa com ela. Está certa em protegê-la. Como você voltou hoje? Voltou? Você não disse que só voltaria depois das férias da academia? Gu Ling desviou o assunto. Não é porque eu senti sua falta? Liu Ying piscou de maneira travessa. Olhando para Gu Ling, disse. Nesse momento, uma voz velha veio da cozinha. Quem é que veio? Xiaoyin? Vovô, é a Xiaolin que voltou. Liu Ying respondeu apressadamente. Um idoso com cabelos grisalhos, mas um velho ágil e saudável saiu da cozinha. Ele ainda segurava um prato de comida. Oi, vovô Liu. Gu Ling rapidamente se levantou, cumprimentando respeitosamente. É você, Xiaolin. Sente-se, sente-se. Hoje, vovô cozinhou pessoalmente. Preparei seu prato favorito, carne de porco à moda chinesa. O vovô Liu disse com um sorriso. Não mostrou nenhum desgosto por Gu Ling ser deficiente.
e não demonstrou qualquer desdém. Obrigada, vovô Liu. Gu Ling disse agradecida. Então, ela se sentou. Venha, Xiaolin. Comer mais, você está tão magra. O vovô Liu não parava de servir comida para Gu Ling. Teme que ela fique com fome. Obrigada, vovô Liu. Eu consigo me servir sozinha. Gu Ling disse. Não se preocupe, coma mais. Crescendo, vovô disse com ternura. Gu Ling também não foi mais educada. Começou a comer vorazmente. Liu Ying observava-a em silêncio ao lado, com um sorriso suave no rosto. Neste momento, Gu Ling sentiu como se estivesse voltando para casa. Relaxamento e conforto incomparáveis. As dores e sofrimentos que acabará de passar. Neste momento, tudo se dissipou. Depois do jantar, Gu Ling e Liu Ying foram caminhar à beira do rio. Os dois ombro a ombro. Conversaram sobre algumas coisas que aconteceram recentemente. A noite caiu. As lâmpadas da rua emitiam uma luz amarelada, fazendo suas sombras parecerem ainda mais longas. Xiaolin, você já pensou para onde quer ir no futuro? Liu Ying perguntou de repente. Gu Ling ficou atordoado por um momento. Desde sua reencarnação, ele esteve ocupado lidando com as dificuldades imediatas. Na verdade, não havia pensado no futuro. Bem, o que quero dizer é, quando nos formarmos da academia leve, Liu Ying explicou. Após a formatura, Gu Ling ponderou por um momento. Eu ainda não pensei bem. E você? O que você planeja? Eu? Meu objetivo é a Universidade Dongjian. Liu Ying levantou a cabeça. Nos olhos havia um brilho de anseio. Academia de Dongjian. Gu Ling não era estranha a esse nome. Era a melhor academia de toda a zona de refúgio de Dongjian. Era o lugar sagrado de cultivo que inúmeros jovens sonhavam em ter. Após o apocalipse, a Waxi estabeleceu 7 super-áreas de refúgio. A cidade de Jiangnan, onde eles estavam, na verdade, era apenas uma cidade remota abaixo da zona de refúgio de Dongjian. E a cidade de Dongjian era a cidade central do refúgio de Dongjian. A diferença entre as duas era muito grande. Como a escola de destaque da cidade de Dongjian, a Academia de Dongjian pode ser considerada a mais alta instituição de ensino do refúgio de Dongjian. Sim, a Academia de Dongjian é o paraíso de todos os dançarinos. Lá não há apenas os melhores mentores, mas também os recursos de cultivo mais abundantes, desde que possam entrar na Academia de Dongjian. Isso é como ter um pé dentro do grupo dos fortes. Liu Ying falava com cada vez mais entusiasmo. Era como se já pudesse ver a si mesma na Academia de Dongjian. A cena de competir com todos os tipos de gênios. Parece algo impressionante. Gu Ling respondeu calmamente. Em seu tom não havia um pingo de inveja ou desejo. Claro que sim. No entanto, o tom de Liu Ying de repente ficou mais baixo. Querer entrar na Academia Dongjian não é uma tarefa fácil, viu? Quais são os requisitos? Gu Ling perguntou. O requisito mais básico é alcançar o segundo estágio de despertar antes dos 20 anos. Liu Ying disse firmemente. Segundo estágio de despertar. Gu Ling murmurou para si mesma. Surpresa em seu coração. Ele sabia que o cultivo dos guerreiros, quanto mais avançava, mais difícil ficava. Muitas pessoas, durante toda a vida, não conseguem ultrapassar o limiar do despertar. E o objetivo de Liu Ying era alcançar o segundo estágio de despertar antes dos 20 anos. A dificuldade disso é fácil de imaginar. É verdade, então eu preciso me esforçar ainda mais. Liu Ying cerrava o punho. Os olhos estavam cheios de determinação. Eu acredito que você com certeza pode. Gu Ling encorajou. Liu Ying acenou com a cabeça firmemente. Xiaoling, você também precisa se esforçar. Lute para ir comigo para a Academia Dongjian. Gu Ling olhou nos olhos determinados de Liu Ying. Seu coração não pôde deixar de se sentir tocado. A propósito, Xiaoling, você sabe como são divididos os níveis dos dançarinos? Liu Ying perguntou. Eu sei um pouco sobre isso. Gu Ling acenou com a cabeça. No começo, são lutadores de nível 1 até lutadores de nível 7. Então vem o domínio da Vakenin. No domínio da Vakenin, há do nível 1 ao nível 5. E acima disso, temos o domínio do céu e da terra. Exatamente, Liu Ying pegou o gancho. O domínio do céu e da terra é onde estão os verdadeiros poderosos. Dizem que eles têm o poder de destruir o céu e a terra. Virar a palma da mão e criar nuvens. Virar a palma da mão e provocar chuva. Eles são capazes de tudo. Virar a palma da mão e criar nuvens. Virar a palma da mão e provocar chuva. Gu Ling murmurou para si mesma. Um brilho de anseio passou por seus olhos. Um dia, sempre haverá. Eu também quero me tornar um forte assim. Liu Ying fechou os punhos. Disse com uma voz firme. Uma brisa suave soprava, levantando os fios de cabelo de Liu Ying. Gu levantou a cabeça e olhou para ele. Os olhares dos dois se cruzaram, como se houvesse uma força invisível, fluindo entre eles. Sob o olhar de Gu Ling, Liu Ying ficou com as bochechas levemente vermelhas.
Por que você está me encarando tanto? Tem alguma coisa no meu rosto? A voz de Gu Ling era profunda e cativante, fazendo com que alguém se sentisse encantado. No entanto, suas próximas palavras deixaram Liu Ying atordoada instantaneamente. Você pode me emprestar algum dinheiro? Essa frase caiu como um balde de água fria na cabeça de Liu Ying, quebrando instantaneamente a atmosfera anteriormente ambígua. Emprestar dinheiro? Liu Ying estava com uma expressão de confusão no rosto. Era óbvio que ela não esperava que Gu Ling fizesse esse pedido repentinamente. Gu Ling coçou a cabeça, um pouco constrangido. Procurou uma desculpa. Não está quase na época do vestibular? Eu quero alugar um quarto perto da academia para me concentrar nos estudos. Agora estou com um pouco de falta de dinheiro para emergências. Ele hesitou. Rapidamente, acrescentou Ying. Pode ficar tranquilo, em alguns dias eu te devolvo. Com certeza, devolvo com juros. Ele não se atreveu a revelar seu verdadeiro objetivo. Encontrar um lugar seguro para deixar o corpo. Só podia usar os estudos como desculpa. A expressão de Liu Ying rapidamente voltou ao normal. Ele tirou do bolso um monte de notas amassadas e as entregou a Gu Ling. Aqui, isso é 1000 moedas. Gaste com moderação. Obrigado, Ying. Gu Ling pegou o dinheiro. Uma onda de calor invadiu seu coração. Ele rapidamente agradeceu. Essas 1000 moedas federais não são muito, mas são suficientes para ele encontrar um hotel para ficar. Quanto àquele lar que deixou as memórias de medo no original, antes de descobrir a verdade, ele definitivamente não colocaria o corpo em risco. Eu conversei alguns minutos com Liu Ying. Depois de vê-lo voltar para casa, Gu Ling encontrou uma pequena pousada próxima e se instalou. Enquanto isso, sua cópia, que ficou do lado de fora, seguiu o plano e caminhou em direção ao número 17 da Dongtangdi. Já passava das 9 da noite. A cópia de Gu Ling estava parada em frente ao portão familiar. Desta vez, não hesitou nem por um instante. A porta de ferro enferrujada rangeu, emitindo um som agudo. Ele empurrou o portão e entrou. O pátio estava cheio de ervas daninhas. Claramente, não havia sido cuidado há muito tempo. Uma luz fraca brilhava de dentro da velha casa. Mamãe ainda não estava dormindo. A cópia ficou intrigada. Aproximou-se da porta do quarto e bateu suavemente. Quem é? Veio uma voz familiar de dentro. A voz da mãe. Mãe, sou eu. Respondeu a cópia. Ele abriu a porta e entrou. Sob a luz fraca, uma mulher de meia-idade estava sentada à mesa. Ela parecia estar esperando por ele. Ao ver Gu Ling, ele imediatamente soltou um sorriso gentil. Por que Xiaolin demorou tanto para voltar? Você já comeu? Acabei de voltar da casa da irmã Ying. Depois de comer, a cópia se sentou à mesa. Observou o semblante da mulher sem mostrar emoção. Seus olhos eram gentis. Seu tom de voz era preocupado. Era igual àquela mãe amorosa que ele lembrava. Aquele menina, Ying, é realmente prestativa. Ela com certeza deve ter puxado assunto com você por um bom tempo, né? Enquanto o rico falava, levantou-se e serviu um copo de água morna para Gu Ling. Como foi a cerimônia de despertar na escola hoje? Você já despertou seus poderes? A cópia baixou a cabeça. Fingiu estar desapontada intencionalmente. Mãe, meu poder despertado é o mais inútil, a divisão. Desculpe por te decepcionar. O corpo do rico hesitou levemente, mas logo se recuperou e voltou ao normal. Ele segurou a mão da cópia. Seu tom era suave. A mãe daquela criança nunca se importou com poderes especiais. Só espero que você esteja seguro e sadio. De qualquer forma, você sempre será o orgulho da mamãe. O clone sentiu um calor suave no coração. Estava prestes a dizer mais alguma coisa. A mulher já havia se levantado. Vá descansar mais cedo. Amanhã ainda temos que ir à escola. Vou arrumar a mesa rapidinho. Você pode sentar e descansar um pouco. Ele segurou o clone que queria ajudar. Ele virou e entrou na cozinha com a louça. O clone se sentou na cadeira, observando a silhueta ocupada do rico. Mas seu coração estava cada vez mais inquieto. Esta casa é ao mesmo tempo familiar e estranha. Nas memórias do original, este lugar está cheio de aconchego, mas aquele medo profundo não conseguia ser afastado. Ele perguntou cautelosamente: Mãe, já está tão tarde. O pai ainda não voltou? O rico hesitou um pouco ao lavar a louça. Ele se virou e sorriu. Seu pai tem estado ocupado na fábrica recentemente. Ele está fazendo hora extra. Provavelmente voltará só à meia-noite. O coração do clone afundou subitamente. Ele observou cuidadosamente a pouco. Não há vestígios de um homem vivendo aqui. Não há lâmina de barbear. Não há botas de trabalho. Não há sequer uma foto de um homem. Mãe, em que fábrica meu pai trabalha mesmo? Ele perguntou discretamente. Tentou extrair mais informações. Você, criança. Até isso você esqueceu. O rico lançou a ele um olhar de reprovação. É a fábrica de aço do lado oeste da cidade. Você até brincou lá quando era criança. Oh, verdade. Veja minha memória.
Ele sorriu de forma forçada. O nome da fábrica de aço do lado oeste da cidade ficou gravado em sua mente. Ele precisa arranjar um tempo para confirmar se esse pai realmente existe. Xiaolin, você não está se sentindo bem? Por que seu rosto está tão pálido? A mulher pareceu perceber algo estranho. Ela veio até ele com uma xícara de leite fumegante. Venha, beba um pouco de leite antes de dormir. Isso ajuda a dormir. Ele pegou o leite. A ponta dos dedos tocou a parede quente do copo. Hesitou por um momento, mas acabou bebendo. Deitado na cama, ele rapidamente sentiu as pálpebras ficando cada vez mais pesadas. A consciência também começou a ficar turva. Este leite está com problema. O Avatar ficou surpreso. Queria se levantar, mas percebeu que estava sem forças. Não conseguia mover nem um dedo. As memórias na mente estavam cada vez mais confusas. Em meio à neblina, ele viu a mulher ao lado da cama se virando lentamente. Sob a luz fraca, a bondade em seu rosto já havia desaparecido. Os traços do rosto estavam distorcidos. Os cantos da boca se estendiam até a raiz das orelhas, revelando dentes brancos e afiados. O pescoço e os braços estavam cobertos de escamas negras. As pupilas eram completamente pretas, e continuavam a exalar uma fumaça negra. He. O rico soltou uma risada macabra. Aproximou-se gradualmente da cama. O Avatar arregalou os olhos em choque, mas só pode olhar impotente para ele. Estendeu a mão seca como graveto, mas o ataque previsto não aconteceu. Aquela mão coberta de escamas, de fato acariciou suavemente sua bochecha. O movimento era tão suave que não parecia de um monstro. Lindier, não culpe a mamãe. A voz do rico novamente assumiu a suavidade humana. Tudo o que fiz foi para que você pudesse viver. Quando você acordar, tudo ficará bem. Assim que as palavras saíram, a cena à frente do Avatar de repente distorceu. Perdeu completamente a consciência. A cena diante do clone de repente se distorceu. Perdeu completamente a consciência. O último momento antes da inconsciência. Ele parecia ver atrás do rico. Brotaram inúmeros tentáculos negros. Seus olhos brilhavam com uma luz verde suave. Parecia um demônio vindo do abismo. E trazia uma emoção complexa e indescritível. Deitado no hotel. O corpo original na cama. Gullind abriu os olhos de repente. O suor frio instantaneamente molhou suas costas. O clone foi drogado. Viu a imagem da mãe se transformando. E aquela suavidade estranha. Tudo foi claramente transmitido à sua mente. O que ele realmente é? Por que fazer isso? Gullind fechou os punhos com força. Seu coração estava cheio de confusão e medo. Aquela mãe claramente tinha a forma de um monstro. Mas não feriu o clone. E ainda disse que era para ele sobreviver. Que segredo está realmente escondido por trás disso? Neste momento, em um determinado hotel, Gullind está de pé ao lado da janela, olhando profundamente para a escuridão distante. Aquele local é exatamente na direção do número 17 de Dongtangye, onde está sua cópia. Seu rosto exibia uma expressão pensativa, como se quisesse atravessar a escuridão infinita, para desvendar os segredos ocultos lá. Tudo que sua cópia acabou de vivenciar foi completamente refletido de volta para seu corpo principal, incluindo a última frase que a mulher disse. Palavras confusas. Ele conseguia sentir que sua cópia não havia se metido em problemas, e que atualmente estava em um estado de coma. Esta casa realmente tem problemas, murmurou Mulin para si mesmo, com as sobrancelhas ligeiramente franzidas. Seu olhar passou por uma centelha de estranheza. Ele começou a relembrar cuidadosamente o que sua cópia havia enfrentado, tentando encontrar mais pistas nisso. Ao mesmo tempo, em sua mente, ele tentava novamente buscar algumas memórias do corpo original sobre seus pais, mas percebeu que aquelas memórias estavam envoltas em uma névoa indistinta. Não importa o quanto ele se esforçasse para recordar, ele não conseguia montar a imagem completa. Em suas memórias confusas, apenas duas coisas pareciam excepcionalmente claras. A primeira coisa era o medo e rejeição que o antigo proprietário sentia por esta casa, o número 17 de Dongtangye, repleta de medo e rejeição, mas ao mesmo tempo havia uma profunda saudade. Essa emoção contraditória o deixava extremamente confuso. A segunda coisa era o segredo desconhecido contido no corpo de Gullind. Ao dizer isso, Gullind levantou levemente a mão direita. Sob sua intenção, a pele lisa de seu braço começou a se romper. Escamas pretas e finas cresceram rapidamente. Num piscar de olhos, seu braço direito inteiro estava coberto por escamas negras, cintilando com uma luz misteriosa. Gullind olhava fixamente para seu braço, sentindo a força pulsando dentro do corpo. Essa força é tão poderosa, mas também o faz sentir medo. Nas memórias do original Gullind, quando ele era muito pequeno, ele percebeu que seu corpo era incomum. Não importa quão confusas essas memórias sejam, isso ficou gravado em sua mente, como se fosse seu instinto. Mas Gullind nunca se mostrou diante de estranhos.
revelando suas anomalias. Ele temia que os professores e colegas o considerassem um estranho, e assim o desprezariam ainda mais. Ele ainda precisava melhorar seu nível como dançarino. Essa estranha energia escamosa é poderosa, mas não pode ser usada facilmente na frente dos outros. Mas o nível de dança do original é muito baixo. Já tem 16 anos, e ainda é apenas um dançarino de nível 2. Ao pensar em seu nível de dança, Gu Ling não pôde evitar balançar a cabeça. Então, uma ideia lhe ocorreu. A energia de Ling Ti em sua mão direita desapareceu novamente, retornando ao seu braço humano normal. No mundo das terras devastadas, a arte marcial próspera. Cada dançarino poderoso precisa ter talento e esforço, mas o mais importante é ter recursos suficientes para o cultivo. Filhos de ricos como Zhou Yunyo e a Lili, porque conseguem, na faixa dos 15 ou 16 anos, alcançar o nível 4 ou até 5 de dançarinos, em grande parte, graças aos recursos generosos fornecidos pela família. Enquanto Gu Ling vem de uma família de classe média, em casa, definitivamente não há dinheiro extra para lhe oferecer treinamento. Portanto, se quiser aumentar rapidamente sua força, o mais importante agora é ganhar dinheiro. No dia seguinte, a luz da manhã começou a brilhar. Gu Ling na cama lentamente abriu os olhos. Ela olhou ao redor confusa. Ainda era um lugar familiar, mas estranhamente desconhecido. Do lado de fora, ouviam-se passos e vozes. Que horas são? Ling Ye ainda não acordou? Se ele não se levantar logo, vai se atrasar. O que você está apressando? Se me perguntar, não vale a pena ir a essa academia. Ling Ye é naturalmente lenta. Ela sofreu muito na academia. Da última vez que fui buscá-la, eu percebi claramente que aqueles colegas de mesma idade olhavam para Ling Ye de maneira estranha. A porta rangendo foi empurrada. Entrou no quarto um casal de meia-idade, por volta dos 40 anos. Quando a mulher viu Gu Ling já acordada na cama, seu rosto imediatamente se iluminou com uma expressão de ternura. Ela apressou o passo até a beira da cama. Ling Ye acordou. A mulher estendeu a mão e acariciou suavemente o cabelo de Gu Ling, e disse suavemente, vamos, levante-se. Primeiro, vá lavar o rosto, coma alguma coisa no café da manhã, e depois corra para a escola. Não se atrase novamente. A mulher à frente vestia uma camisa simples, com leves rugas nos cantos dos olhos. Seu sorriso era caloroso e gentil. Um homem de meia-idade está de pé ao lado da porta, observando tudo em silêncio. Sua figura é alta e imponente, mas também revela uma leve fadiga. Gu Ling levanta a cabeça de forma um pouco rígida, olhando para a mulher à sua frente. Sua mente momentaneamente ficou confusa. A mulher se parece exatamente com a mãe que viu ontem à noite. Sem escamas pretas, sem olhos ferozes e assustadores. Mas é uma mulher comum. Gu Ling até consegue ver as calosidades em suas mãos, resultado de anos de trabalho duro. Tudo o que ela passou na noite passada parecia um sonho, extremamente irreal. Se não fosse pelo fato de que está é a sua outra metade, não sendo afetada. Gu Ling até pensou que sua memória estava errada. A mulher de meia-idade parece ter percebido a estranheza de Gu Ling. Ele estende a mão e acaricia suavemente o rosto dela, os olhos cheios de preocupação. O que aconteceu? Você não está se sentindo bem? Diga à mamãe. Gu Ling respirou fundo. Esforçou-se para se acalmar. Ela baixou a cabeça. Não ousou mostrar qualquer anomalia. Mãe, eu estou bem. Apenas um pouco cansada. Gu Ling finalmente conseguiu dizer uma frase. A voz estava um pouco rouca. A mulher sorriu. A preocupação em seus olhos não diminuiu. Ela deu um leve tapinha no ombro de Gu Ling. Bom, se está tudo bem, vá se lavar rápido. Gu Ling reprimiu suas dúvidas e ansiedades. Levantou-se lentamente. Ao passar ao lado do homem de meia-idade, ele levantou a cabeça e olhou disfarçadamente para o outro. O homem pareceu perceber o olhar de Gu Ling, um pouco atordoado. Virou-se e também olhou para Gu Ling. Os dois se olharam nos olhos. A atmosfera de repente se tornou meio estranha. Hesitou por um momento. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Chamou baixinho, pai. O homem de meia-idade primeiro estremeceu, como se algo tivesse sido acionado. Então, um sorriso apareceu em seu rosto. Tudo bem. O filho rapidamente arrumou um pouco. Eu te levo para a academia. Gu Ling olhou para o sorriso da outra pessoa, mas no fundo, sentiu um frio na espinha. O homem à sua frente estava excessivamente rígido, como se fosse uma estátua. Gu Ling não se atreveu a ficar mais tempo. Acenou com a cabeça e virou-se para sair do quarto. Ao chegar à sala de estar, ele observou cuidadosamente o ambiente da casa. Ele ficou surpreso ao descobrir, neste momento, o ambiente da casa tinha mudado completamente em relação ao que viu na noite anterior. Embora a disposição fosse mais ou menos a mesma, mas tanto no armário de sapatos ao lado, quanto nos pares de sapatos masculinos que estavam ali, nos utensílios no chão,
e nas roupas que estavam penduradas, como algumas camisas de homens adultos secando. Tudo indicava que naquela casa morava uma família de 3 pessoas. Gulin tinha certeza de que sua memória não estava errada. Havia algo muito errado nesta casa. Simplesmente se lavar. Terminado o café da manhã, Gulin recusou o acompanhamento do pai. Saiu de Dongtangji, praça de tarefas da cidade de Jiangnan, número 17. O som das pessoas era ensurdecedor. Chamadas surgiam a todo momento. Gulin usava um boné de aba reta, vestido todo de preto, misturado na multidão. Não chamava atenção. Ele não foi procurar o corpo principal. Também não voltou à academia Qinglin. A localização do corpo principal é secreta. Ele não se arriscaria. Para ele, a cópia estava fora. O corpo principal ganhando dinheiro, escondendo dose para treinar. Este plano de desenvolvimento do cachorro é simplesmente perfeito. Embora a cópia não tivesse habilidades de divisão, havia poucas formas de garantir a vida. Mas, se necessário, ele poderia criar outro. Assim que ele quebrar o 5º nível, poderá criar uma segunda cópia. Neste momento, ele olhava para a tela eletrônica central. As tarefas estavam divididas em 4 listas, A, B, C e D. As listas são para guerreiros de até 7º nível. Atividades como mineração e coleta de ervas têm recompensas miseráveis. É preciso reunir 50.000 moedas federais em 10 dias. Um dia, em um futuro incerto, será possível concluir. Olhou ao redor em busca de tarefas comuns. O olhar de Gulin finalmente se fixou em um dos vários problemas do tipo S no final da lista. Essas missões têm uma alta taxa de falha, mas a recompensa é assustadora. Derrotar um guerreiro de nível S7, o Lobo Negro, oferece 100.000. Na Terra X, a tarefa de resgatar S oferece 80.000. Mas todos exigem que você seja de nível 5 ou superior. Gulin definitivamente não tem qualificações. Justo quando ele estava prestes a desistir, a última missão marcada com uma estrela vermelha, de repente prendeu sua atenção. Aceita personagens em papéis de alto risco sem requisitos. Período de experiência de 100.000 da Federação. Após passar no teste, o salário diário será de 20.000. As 2 linhas abaixo são ainda mais impactantes. Primeiro, a nota do publicador indica taxa de falha de 100. Mas o publicador é nada menos que a poderosa família Ouyang de Jiangnan. Ao pensar na figura de Ouyang Lili, Gulin fica apreensivo. Esta família influente. Afinal, em que tipo de problema eles se meteram? Mas uma recompensa de 100.000 é realmente tentadora. Afinal, é apenas uma projeção. Não me importo com um S. É quase feito sob medida para ele. Gulin imediatamente decidiu aceitar. Ele foi até o local de registro de tarefas. O funcionário de meia-idade, ao ver a tarefa que ele escolheu, apressou-se em aconselhar o jovem. Esta é uma missão de esmorte. Eu trabalhei aqui por tantos anos. Nunca vi alguém voltar vivo. Aproveite que ainda não assinou o contrato vivo e pense melhor. Gulin forçou um sorriso amargo. Obrigado, tio. Minha mãe está gravemente doente e preciso de dinheiro urgentemente. Uma desculpa batida sem. O funcionário parou de insistir. Ele entregou o contrato vivo. Após assinar, pegou o comprovante de tarefa. Gulin se virou e foi embora. Antes de se apresentar na casa de Ouyang, ele precisa se preparar bem. Em um banheiro público em uma floresta, um jovem segurando uma faca. D. Cortou o próprio rosto com as próprias mãos. Sangue explodiu. A pele se abriu e a carne expôs. No entanto, diante dessa dor sobre-humana, o jovem, no entanto, estava impassível, como se não fosse seu próprio rosto que estava sendo cortado, embora fosse um clone. Essas dores, ainda assim, foi transmitido para o corpo principal de Gulin sem nenhuma omissão. No entanto, Gulin não se importava. Ele já havia passado por uma morte S uma vez. Além disso, cada morte S de sua cópia no futuro iria transmitir essa dor para ele. Ele precisava constantemente melhorar a si mesmo. A capacidade de adaptar-se à dor e a perseverança. Essas feridas não são nada comparadas à morte S. Em breve, aquele rosto bonito se transformou completamente. Mais surpreendente ainda, suas feridas que continuavam a sangrar, estavam se formando crostas em menos de 5 minutos. Essa é uma das vantagens das cópias. Não apenas não tem medo da dor e da morte S, mas também possui uma notável capacidade de autocura. Olhando para o rosto cheio de cicatrizes no espelho, Gulin estava muito satisfeito. Com essa aparência, mesmo que conhecidos o vissem, não o reconheceriam. Mansão da família Ouyang no distrito de Fenglin, na cidade de Jiangnan. Hoje, do lado de fora da mansão, um jovem usando uma máscara de palhaço chegou. Aqui é o jardim da família Ouyang. Pessoas estranhas não têm permissão para entrar. 2 seguranças estão extremamente atentos. Vendo um estranho de máscara se aproximando à distância, eles se apressaram para parar. A família Ouyang realmente é uma família rica e influente. São 2 guardas na porta.
Ambos têm a força de lutadores de terceiro nível. Ao lado, há mais de 10 impostos. Eles seguram armas que nas mãos. É evidente que foram bem treinados. Gulin observou os dois seguranças se aproximando lentamente. Estava prestes a tirar o comprovante da missão que tinha em mãos, para explicar seu propósito. Mas, antes que Gulin pudesse falar, foi novamente repreendida e expulsa por eles. O que você ainda está esperando? Saia rápido, aqui não é lugar para você. Os dois seguranças tinham olhares afiados. Por que quem vem à mansão Ouya não chega em carros luxuosos? Carros como esse não são aceitos. É fácil ver que é uma pessoa comum. Eu tenho assuntos importantes para tratar com vocês. Guling disse em voz baixa. Haha, está usando uma máscara, parecendo um perdedor. Ainda quer ver nosso gerente? Quem você pensa que é? Um dos seguranças riu. Não perca tempo com ele. Já vi muitos desse tipo. Eles só querem se beneficiar. O outro segurança concordou. Vá logo ou não diga que não avisamos. Os dois gritaram ao mesmo tempo. O olhar de Guling se tornou ligeiramente frio. Ao mesmo tempo, ela suspirou internamente. Afinal, não importa a época. Sempre existem pessoas que menosprezam os outros. Ele reprimiu sua raiva interior. Ele tirou o comprovante da missão do bolso e entregou a um deles. Eu aceitei. A missão de recompensa que vocês publicaram, da família Ouyan. Por favor, avise seu responsável. Os dois seguranças. Ao ver o comprovante da missão que Guling estava segurando, as expressões deles ficaram estranhas. Olha, é mais um aqui para entregar esse. Registre-se aqui. Eu vou te levar para ver o gerente. Eles olharam para Guling. Um sorriso malicioso surgiu em seus lábios. A atitude continuava arrogante. Guling não prestou atenção a eles. Mas, na verdade, escreveu um nome falso no registro de informações. Informações registradas. Um dos seguranças levou Guling. Entraram em um carro de luxo da grande mansão. A grande mansão do Zoe é muito grande. Tem diversas piscinas, jardins, campos esportivos e áreas de treinamento. Tudo está à disposição. Há muitos criados e administradores aqui. Guling também viu. Há pessoas dedicadas a cuidar dessas flores. A cada 10 metros na beira da estrada, há um guarda armado em cada posto. Pode-se dizer que este é, para Guling, o mais luxuoso que ela já viu, tanto antes quanto depois de renascer. É a mansão mais luxuosa que ela já viu. O carro andou por cerca de 10 minutos. Finalmente, parou diante de um palácio imenso. Neste momento, parou. Uma enorme porta de mansão se abriu. Um grupo de pessoas estava lá. Pareciam estar esperando por Guling. O líder do grupo era um homem de mais de 50 anos. Ele tinha um grande cabelo para trás. Parecia extremamente inteligente e competente. Você é a dançarina que aceitou nossa missão de recompensa. Guling acabou de sair do carro. A voz do ancião chegou até seus ouvidos. Guling ergueu a cabeça. Olhou para o ancião. E também para os homens de preto vestidos de terno atrás dele. Sim, meu nome é Lingu. Este é o meu documento de tarefa. Ele permaneceu impassível. Passou o documento de tarefa que estava em sua mão. O velho mordomo pegou o documento. Olhou casualmente. E então acenou levemente com a cabeça. As informações estão corretas? Venha comigo. Vou te levar ao vestiário. Vou também te explicar os detalhes da tarefa. Ele não perguntou a Guling por que ela estava usando uma máscara. Também não se interessou pela origem de Guling. Mesmo ao falar, o olhar que direcionava a Guling era como um poço tranquilo, como se estivesse olhando para um cadáver. Guling não se importou com isso, mas acelerou o passo para acompanhá-lo. O ancião. Suponho que você também tenha visto a descrição na lista de tarefas. Na verdade, a tarefa é bem simples. Basta que você vista uma roupa específica, e então acompanhe uma pessoa. Desde que você complete a tarefa, 100.000 moedas federais serão transferidas para você imediatamente. O velho mordomo disse enquanto caminhava. Com quem você deve acompanhar exatamente? Guling perguntou curiosamente. Na hora você vai saber. Só posso te dizer. A identidade da outra parte não é simples. Você só precisa cooperar. O mordomo estava impassível. Ele claramente não queria revelar muitas informações. O velho guiou Guling de um lado para o outro na vila. Logo chegaram a um quarto. Pronto, dentro é o quarto de preparação especialmente para você. Em breve alguém irá cuidar de você enquanto toma banho. E depois se maquiar. Você só precisa cooperar. Quando essas etapas terminarem, eu te levarei ao local da missão. Depois de falar, o velho mordomo se virou e saiu com as pessoas, deixando Guling com uma expressão perplexa. Nesse momento, saíram do quarto algumas donzelas de aparência encantadora. Elas pareciam ter apenas cerca de 20 anos. Estavam na melhor idade da juventude. As donzelas vestiam uniformes padronizados, com corpos esguios e rostos bonitos. Não pode deixar de impressionar. Jovem mestre, por favor, venha conosco. Vamos lhe servir um banho.
Uma das criadas disse a Gu Ling com um sorriso, e fez um gesto convidativo. Sua voz era clara e agradável, como se pudesse penetrar na alma das pessoas. Gu Ling hesitou por um momento, mas, no final, seguiu-os para dentro do quarto. Ao entrar no quarto, Gu Ling percebeu que o local estava decorado de forma muito luxuosa. Evidentemente, foi preparado para receber convidados de honra. Em um canto do quarto havia uma grande cama magnífica, com colchão e cobertores macios. Do outro lado havia uma enorme banheira. A água na banheira era cristalina. Exalava um leve perfume. Além disso, dentro do quarto, havia uma área dedicada para maquiagem e troca de roupas. Uma parede estava coberta com uma variedade de vestimentas estranhas. Gu Ling acabará de entrar no quarto. Ainda não tive tempo de observar cuidadosamente a situação ao redor. Então senti várias mãos habilidosas, explorando meu corpo de um lado para o outro. Ele virou a cabeça. Descobriu. Essas servas estavam tirando as roupas de seu corpo. É tão direto assim? Será que essa missão tem benefícios ocultos? O coração de Gu Ling acelerou. Embora ele tivesse reencarnado, sua idade mental real tinha pelo menos 20 e poucos anos. Frente a essas mulheres esbeltas e de aparência encantadora, seu coração não conseguiu evitar a excitação. Logo, Gu Ling estava completamente despido, exceto pela máscara de palhaço em seu rosto. A criada gentilmente tirou a máscara de palhaço do rosto de Gu Ling. Um rosto distorcido e feroz instantaneamente bl. As criadas ficaram pálidas de medo. Recuaram rapidamente. Felizmente, elas eram bem treinadas. Logo, conseguiram estabilizar seus ânimos. Gu Ling tomou banho por mais de meia hora sob a orientação das servas. Depois de passar por 2 horas de maquiagem e vestuário, quando ela saiu do quarto, já estava com outra aparência. Com maquiagem pesada e vestimentas chamativas, roupas extravagantes, e ainda usava uma máscara de cure de gato. Parecia uma entusiasta de cosplay. O mordomo Feng, que esperava há muito tempo, a avaliou de cima a baixo, e acenou com a cabeça, satisfeito. Agora a segunda senhorita não deve se sentir entediada. Venha comigo, disse Gu Ling, seguindo em silêncio. Após atravessar várias construções, pararam em frente a um elevador. 2 guardas de vigia estavam na entrada, imponentes. Eram mestres do reino despertar de nível 7 ou mais. Gu Ling sentiu um choque no coração. No mundo exterior, os do reino despertar são todos guerreiros de elite. Na família Ouyang, eles só eram dignos de olhar para o elevador. Esta família tem um legado realmente aterrador. Os guardas barraram os dois. De acordo com as regras, eles escanearam com um dispositivo peculiar antes de abrir o elevador. À medida que o elevador descia, Gu Ling sentiu uma leveza momentânea. 2 minutos depois, chegaram ao fundo do subsolo. Aqui há um enorme espaço separado por paredes transparentes. A cada poucos metros há uma porta de segurança. O guarda na porta permanece imóvel, como uma escultura. O mordomo Feng usou a biometria para abrir a porta. Gu Ling viu, através da parede de vidro, que o interior estava totalmente equipado. Havia uma piscina confortável, uma academia e tudo o que se pode imaginar. A decoração era cheia de um toque juvenil. Era como um enorme quarto de menina. Atravessaram várias portas de segurança. No final, havia um quarto com paredes opacas. A porta era ainda mais pesada. O mordomo Feng apertou levemente a campainha. A segunda senhorita chegou. Uma voz doce e clara ecoou de dentro da sala. Entre, por favor. Gu Ling acabou de entrar. Um frio cortante a atingiu em cheio. Ao lado da cama, havia uma jovem vestindo um vestido branco. Sua pele era mais branca que a neve. Seus longos cabelos caíam sobre os ombros. Mas a tatuagem colorida em seu pescoço adicionava um toque de estranheza. Os olhos de Gu Ling se contraíram abruptamente. Esse rosto é idêntico ao de Ouyang Lili. Apenas a presença é totalmente diferente. Você veio apenas para me fazer companhia. A jovem avaliou de cima a baixo Gu Ling, vestida de gato curi. O canto de seus lábios se virou levemente. Gu Ling sentiu seu coração afundar. Sabia que essa jovem aparentemente delicada era a chave para a taxa de mortalidade 100 da missão S. Ela se curvou em reverência. Já conhecia a segunda senhorita. Ouyang Luolu sorriu de maneira encantadora. O clima era gelado e penetrante. A partir de agora, fique comigo conversando e brincando. Se me deixar feliz, haverá recompensa. Se for tão sem graça quanto aquelas pessoas antes, você terá que S. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele acenou e uma onda de frio se formou em uma escultura de gelo do outro lado. Sente-se na cadeira. Gu Ling se sentou. Instantaneamente, o frio a atingiu. Ela não pôde evitar um calafrio. Este lugar você não pode recusar. Ouyang Luolu riu suavemente. Gu Ling lutou contra o frio. Olhando para cima, perguntou à segunda senhorita se havia alguma preferência ou tópico que gostaria de discutir. Ouyang Luolu ficou um pouco surpresa. Um brilho estranho passou por seus olhos.
Após um momento de silêncio, disse que queria ouvir uma história. Conte uma. É evidente que Gu Ling não esperava que ela pedisse isso. Ouyang Luolu faria esse pedido a ele. Para alguém que renasceu do século XXI e atravessou os tempos. Contar histórias, para Gu Ling, era uma tarefa das mais simples. Gu Ling levantou levemente o canto dos lábios e disse suavemente que tudo bem. A segunda senhora então começou a organizar seus pensamentos, preparando-se para contar aquele história cheia de romance e tragédia. Ele começou a narrá-la com calma. A história que ele escolheu foi bem pensada, com base no que viu e ouviu até aqui. Ele suspeitou que esta segunda senhora da família Ouyang estava presa aqui por algum motivo. O desejo de liberdade do coração ingênuo da jovem era, evidentemente, mais fácil de tocar a pessoa à sua frente. E Romeu e Julieta. Esta história sobre amor era quase bem conhecida por todos na vida passada de Gu Ling. Era perfeita para tocar o coração da garota à sua frente. Então ele começou a contar. Esta parte acontece na cidade de Verona, na Itália. Uma bela e trágica história de amor, em um país chamado Itália. As famílias Montag e Capulet são inimigas. E o filho da família Montag, Romeu, em um baile, se apaixonou pela filha da família Capulet, Julieta. Eles esconderam isso de suas famílias. Casaram-se em segredo com a ajuda de um padre. Sua voz tinha inflexões, cheia de emoção, fazendo com que Ouyang Luolu se deixasse levar. A história alcançou um clímax. Gu Ling parou intencionalmente, observando a reação de Ouyang Luolu. Ouyang Luolu perguntou ansiosamente o que aconteceu depois. Romeu e Julieta ficaram juntos? Gu Ling suspirou levemente. Ela continuou contando a história. Quando falou sobre o suicídio de Romeu e Julieta, seus olhos se encheram de lágrimas. Parecia que ele podia sentir sua dor e impotência. Depois de um tempo, Ouyang Luolu voltou a si. Ele limpou as lágrimas do canto dos olhos. Ele comentou, com emoção, que era uma história muito triste. Por que eles não puderam ficar juntos? Gu Ling sorriu e respondeu. Às vezes, o amor é assim, cheio de impotência e tristeza. Mas é exatamente por isso que ele se torna tão precioso. Ouyang Luolu acenou com a cabeça. E, pensativo, disse que entendia. Obrigado por me contar uma história tão boa. Você contou melhor do que as pessoas que eu ouvi antes. Eu gostei muito. Então, vamos continuar. Vamos começar oficialmente. As palavras de Ouyang Luolu de repente mudaram. Como se a tristeza anterior tivesse desaparecido instantaneamente. Em seu rosto deslumbrante, surgiu um leve sorriso ingênuo. Não posso deixar de dizer que Ouyang Luolu é extremamente bonita. E quando sorri, é ainda mais impressionante. No entanto, ela não consegue sentir nenhum desejo de apreciar. E dentro dele, surgiu uma inexplicável sensação de inquietação. Na verdade, o que você precisa fazer é muito simples. É apenas se aproximar devagar. E então abraçar. Abraçar você. Gu Ling pensou que era seu. Não entendeu o que Ouyang Luolu queria dizer. Ele arregalou os olhos ao olhar para ela. Confirmou novamente. Como? É tão estranho? Ou você acha que esse pedido é muito simples? Ouyang Luolu levantou uma sobrancelha e começou a rir levemente. Sua risada suave tinha um toque de mistério. Você é a 1.078 pessoa a entrar aqui. Nenhum daqueles que vieram foi capaz de atender a esse pedido. Eles já estão S. A voz de Ouyang Luolu ficou um pouco mais baixa, como se estivesse voltando a recordar experiências passadas. Por favor, a segunda senhorita, poderia detalhar a situação específica? Debaixo da toca, uma voz rouca de Gu Ling surgiu. Ouyang Luolu ajeitou seus cabelos sedosos. Finalmente, abriu a boca novamente, devagar. Na verdade, não há problema em te contar. De qualquer forma, desde o momento em que cheguei aqui, você já é considerado S. Eu sou a segunda senhorita da família Ouyang. E sou gêmea da minha irmã. Aos 6 anos, meu corpo passou por uma mudança drástica. Todas as pessoas que tocaram em mim seriam invadidas por uma fria e aterrorizante sensação. Seus corpos se transformariam instantaneamente em estátuas de gelo. E minha mãe também é em meus braços. Depois, meu pai procurou médicos renomados por toda parte e utilizou diversos métodos médicos, mas não conseguiu descobrir o problema do meu corpo. Até que um dia, a proprietária de um dos principais abrigos, Bing Li, descobri anomalias no meu corpo. A proprietária, Bing Li, essa é uma existência suprema no reino do céu e da terra. Seu conhecimento e experiência estão muito além dos comuns. Ele pode perceber meu problema físico com apenas um olhar. Na verdade, eu possuo um corpo de gelo aquático extremamente raro. Esse tipo de constituição é muito especial. Ele contém um poder de frieza infinita. Qualquer pessoa comum, com um toque leve, será corroída pela frieza. Instantaneamente, se tornará um bloco de gelo. Diante de tal situação, meu pai também se sente bastante impotente.
para evitar que eu cause dano a outros. Ele não hesitou em gastar enormes esforços. Nas profundezas de milhares de metros abaixo da terra, ele construiu este mundo subterrâneo. E eu só posso crescer aqui, sozinha. A princesa Bing nos disse, quando partiu, a mim e ao meu pai. Embora o corpo de gelo aquático seja poderoso, ele é difícil de controlar. Antes de eu completar 20 anos, certamente, alguém aparecerá em meu mundo. Essa pessoa não será afetada pelo frio do meu corpo. Pode se aproximar de mim livremente. E quando eu realizar a cerimônia de maioridade, se eu puder completar a união com essa pessoa, então o frio dentro de mim será neutralizado. E a partir daí, eu poderei controlar completamente esse poderoso poder. A voz de Oyan Luolu ecoou suavemente, ressoando neste espaço vazio, cheia de frieza e impotência. Então vocês começaram a procurar a pessoa mencionada neste exército, e colocaram a missão na lista de recompensas. Gulin levantou a cabeça e olhou para Oyan Luolu. Perguntou, sim, toda a residência Oyan é conhecida apenas por mim, meu pai e minha irmã. Aos olhos dos outros membros da família, sou apenas um aberrante com uma doença estranha. X é extremamente bem agitado. E a cada certo período, eu peço ao mordomo que mande alguém para brincar comigo. Guling, ao ouvir isso, teve uma mudança na impressão que tinha da garota à sua frente. Se ele não estiver errado em suas suposições, a irmã que ele mencionou é a Oyan Lili. Ambas são gêmeas. Oyan Lili é a joia brilhante da família Oyan. E ele só pode sobreviver neste mundo sombrio, sozinho por mais de 10 anos. Não posso deixar de dizer. É uma tristeza. E você, a sua voz parece bem jovem. Por que escolher vir aqui com essa idade? Oyan Luolu observa Gulin, que está usando um capuz. Talvez porque há muito tempo ninguém conversou com ela. Ou talvez pela história que Gulin acabou de contar, que a deixou bastante satisfeita. Ela parece não estar com pressa de apressar Gulin, mas sim, curiosa, começa a perguntar sobre a origem de Gulin. Gulin dá um sorriso amargo e diz que é claro que é para ganhar dinheiro. Eu venho de uma origem comum. Não tenho dinheiro sobrando para me sustentar no caminho dos guerreiros. Fui forçada a aceitar esta tarefa por necessidade. Ele fez uma pausa. Em seguida, disse que a recompensa que a família Oyan oferece é alta. Não importa se a missão é bem-sucedida ou não. Todos receberão 100.000 moedas federais. Foi por isso que eu vim agora. Guling respondeu meio a sério, meio brincando. 100.000 moedas federais valem a pena arriscar a vida. O dinheiro de bolso da minha irmã todo mês é mais do que isso. Oyan Luolu estava com uma expressão de total confusão. Guling suspirou levemente, dizendo que a vida fora é mais barata que se. Barata não é algo que todos têm. A linhagem da família Oyan. Pessoas comuns trabalham a vida inteira apenas para ganhar o pão. Um brilho de gratidão passou pelos olhos de Oyan Luolu. De qualquer forma. Obrigada, Guling. Já estava prestes a me levantar, mas percebi que meus pés estavam congelados no chão. Em apenas meia hora, o chão já havia se coberto de uma grossa camada de gelo. Ele usou sua força de guerreiro. Quebrou os blocos de gelo. Ele caminhou em direção a Oyan Luolu, passo a passo. Quanto mais perto, mais cortante era o frio. Suas sobrancelhas e cabelos estavam cobertos de geada branca. Seu corpo estava lentamente sendo envolto por uma camada de gelo. As funções corporais começam a parar. Mas ele notou expectativa e atenção nos olhos da garota. Ainda assim, ele mordia os dentes e seguia em frente. Por fim, estendeu a mão para abraçá-la. No instante do toque, uma onda de frio aterrorizante várias vezes mais forte atingiu-o. Guling foi instantaneamente paralisada pelo frio. Seu corpo começou a congelar a uma velocidade visível a olho nu. Logo se transformou em uma escultura de gelo com uma máscara de cure, perdendo completamente a vitalidade. Ainda não é suficiente? Oyan Luolu olhou para a escultura de gelo. Seus olhos estavam cheios de tristeza. Uma cena assim. Ele já havia passado por isso inúmeras vezes. Ninguém viu Guling sob a máscara. Seu rosto ainda exibia um leve sorriso. Em breve, um robô biótico entrou e levou a escultura de gelo S. Do lado de fora, o mordomo Feng estava ao lado de uma mulher deslumbrante. Era Oyan Lili. A segunda senhorita veio visitá-lo. O mordomo Feng se curvou e exclamou. Oyan Luolu imediatamente se levantou, surpresa. A irmã chegou. Oyan Lili entrou rapidamente pela porta. Chamou suavemente. Luolu queria correr até ela, mas foi rapidamente impedida pelo mordomo Feng. Segunda senhorita, não fique agitada. O frio pode nos ferir gravemente. Luolu teve que parar. Com os olhos vermelhos, murmurou, irmã, eu sinto tanto a sua falta. Oyan Lili ergueu uma cortina de água para isolar o frio. Aconselhou suavemente. Comigo aqui, você não será ferida. Depois de afastar o mordomo Feng, Oyan Lili perguntou a Luolu. Você está se sentindo melhor? Estar com a irmã me deixa muito mais tranquila. Luolu abaixou a cabeça.
Mas toda vez que alguém sofre por minha causa, eu me sinto muito mal. Não é sua culpa. Nós com certeza encontraremos alguém para estar ao seu lado. Ou Lili apertou a mão dela. Luolu foi atraída pelo fluxo de água ao lado da irmã. Isso é o poder especial da irmã? Sim, eu despertei. A fênix de água irá para o teste no reino secreto em alguns dias. Pode demorar um bom tempo. Não posso ir te ver. Oya Lili respondeu. Luolu imediatamente perguntou como era o segredo. A irmã vai sozinha? Um rosto indiferente de Guling passou pela mente de Oya Lili. Ela balançou a cabeça e disse que havia mais uma pessoa com ela. Mas ele é fraco. Temo que não possa ajudar. Luolu não fez mais perguntas. Puxou a irmã para que ela falasse sobre as novidades da academia. Neste momento, em um apartamento alugado em alguma cidade, Guling, em sua forma original, estava praticando. Seu rosto de repente ficou pálido como papel, sem nenhuma cor, como se tivesse sofrido um grande ferimento. Ao mesmo tempo, uma onda incomparável de frio emergiu de seu corpo, gélido e penetrante, de arrepiar até os ossos. O chão e as paredes do quarto instantaneamente se cobriram com uma grossa camada de gelo. Se espalhou a uma velocidade visível a olho nu. Guling sentiu apenas uma dor indescritível. Parecia ver inúmeras agulhas de gelo afiadas, penetrando profundamente em sua medula óssea. O frio penetrante se espalhou por todo o corpo, trazendo uma dor aguda capaz de aniquilar a alma. Essa dor era como a experiência da morte do clone. Agora se repetia nele. Ele mordia os lábios com força, lutando desesperadamente para suportar essa dor intensa, mas não emitiu um único som. Depois de um bom tempo, ele finalmente conseguiu suportar essa dor intensa, conseguindo aguentar firme. Guling sentiu a mudança dentro de seu corpo. Descobriu que seu corpo não havia sofrido grandes danos. Embora a morte do clone tivesse causado um certo impacto nele, mas foi apenas um consumo de parte de sua energia espiritual e de força física, apenas isso. Desde que ele descansasse um pouco, ele poderia se recuperar rapidamente. No entanto, o que o entristecia era a capacidade de Oyan Luolu de usar o forcado com bico de águia. Não foi adquirido por ele. No entanto, essa experiência fez com que seu corpo desenvolvesse um certo anticorpo contra esse corpo extremamente frio. Se ele se encontrasse novamente com Oyan Luolu, ele não precisaria mais se preocupar com o frio dela, que poderia ameaçar a si mesmo. Nesse momento, o celular ao lado fez um som de notificação. Guling pegou para ver. Era que a família Oyan já havia transferido a recompensa de 100.000 federações para a conta que ele havia previamente deixado. Guling ficou muito feliz. Com esses 100.000 créditos federais, ele tinha certeza de que antes da aprovação, poderia levar seu nível de guerreiro para o 3º estágio, ou até mesmo para o 4º estágio. Assim, ele teria alguns meios de sobrevivência no Reino Secreto. Nesta aprovação do Reino Secreto, ele ainda planejava enviar sua cópia. Embora a morte da cópia não tivesse um grande impacto em seu corpo principal, as conquistas no Reino Secreto não poderiam ser trazidas para fora. Portanto, o melhor resultado ainda seria que a cópia conseguisse sair do Reino Secreto são e salvo. Guling recuperou seu corpo. Então, ela novamente se dividiu, criando um novo clone. Com uma força de habilidade sobrenatural incrível, começou a se condensar no ar. Um corpo idêntico ao dele, como se fosse uma cópia perfeita, apareceu lentamente na sala. O clone Guling vestiu um traje esportivo preto. Exceto pela incapacidade de se dividir, parecia não ter nenhuma diferença do corpo principal. Na verdade, o clone, de certa forma, é a própria Guling. A única diferença é que ela colocou uma parte de sua consciência no clone. Tudo que o clone experimenta não é diferente em nada das experiências dela. Para comprar algumas pílulas de... O clone Guling acenou com a cabeça, virou-se e saiu do apartamento. As pílulas de... são especialmente projetadas para ajudar praticantes de artes marciais de até 5 níveis a treinar. Seus efeitos são muito notáveis, mas o preço também é bastante elevado. Cada uma é vendida por 2.000 moedas federais. Os guerreiros civis com preços não convencionais simplesmente não têm fundos para arcar com este custo. Embora a pílula de reunião espiritual seja cara, é realmente um remédio milagroso. Se consumida durante o cultivo, pode dobrar os resultados com metade do esforço. Discípulos de famílias influentes como Zhou Yun e Oyan Lili conseguem, em sua adolescência, alcançar o nível de guerreiros de 5º ou até 6º nível. É porque têm recursos suficientes, como a pílula de reunião espiritual para auxiliar no cultivo. Essas ervas espirituais permitem que acumulem poder mais rapidamente e quebrem barreiras para níveis mais altos antecipadamente. No entanto, é importante observar que as ervas espirituais, durante o cultivo, são apenas um método auxiliar. Para realmente ultrapassar a si mesmo, também é necessário contar com a própria diligência.
esforço e talento para alcançar. Se depender excessivamente do consumo de ervas espirituais para forçar a elevação de nível, isso pode trazer algumas consequências negativas. Por exemplo, fazer isso pode levar a uma base instável. Isso pode deixar perigos para os altos níveis de despertar e os reinos celestiais no futuro, deixando um risco oculto. No tempo seguinte, Gu Ling, obcecado, estava treinando freneticamente neste apartamento alugado. Quanto à academia, ele já havia pedido licença por telefone. Sua base original não é ruim. Ele também se esforça bastante durante o treino normal. A razão pela qual ele está estagnado neste nível é que seu progresso é lento. A principal razão é que falta o auxílio de pílulas de cultivo como a Nendan. Após comprar a junho Nendan com suas cópias, Gu Ling, aproveitando o poder medicinal da pílula, avançou rapidamente em seu cultivo. No 8º dia, Gu Ling estava sentado de pernas cruzadas no apartamento. Seus olhos, que estavam fechados, se abriram de repente. Uma aura intensa e afiada emanava dele. Ele sentia uma força poderosa dentro de seu corpo. O canto de sua boca se elevava ligeiramente. Ele se tornou um guerreiro de terceira classe. Finalmente, ele conseguiu romper para o nível 4 de guerreiro. Gu Ling se levantou. Ele se alongou um pouco. Ele lançou alguns socos casualmente. Eles estalaram no ar. Independentemente da agilidade, velocidade ou força, tudo aumentou mais de 5 vezes em comparação ao anterior. Sentindo a força contida em seu corpo, Gu Ling teve um lampejo de confiança em seu olhar. Um guerreiro de nível 4 já possui a força para lutar contra leões e tigres. Embora isso não signifique muito na era de alto poder dos desertos, de qualquer forma, já é uma certa capacidade de autodefesa. Faltava apenas um dia para o teste do reino secreto. Era hora de se preparar devidamente. Gu Ling olhou para o relógio na parede e murmurou para si mesmo. Ele pegou o celular e olhou o saldo da conta. 20.000 moedas federais. Isso é equivalente ao que ele gastou em 8 dias. Ele consumiu 80.000 federais. Essa velocidade de queimar dinheiro é simplesmente aterrorizante. Em seguida, sua outra parte mandou os restantes 20.000 federais para o mercado de troca. Comprou um estranho saco do tamanho de uma palma da mão. Esse saco é chamado de bolsa de armazenamento. É um tesouro muito mágico. Não se deixe enganar pelo seu tamanho. Ele pode acomodar coisas de até 10 metros quadrados. É um item essencial para viagens. No entanto, seu preço também é bastante alto. Um item tão discreto como este custa 000 federais. Gu Ling usou seu poder mental para abrir a bolsa de armazenamento. As coisas dentro apareceram na sala. Algumas roupas limpas. Algumas provisões e água essenciais para atividades externas. Uma adaga e uma faca de liga afiada. E, por último, uma nova máscara de fantasma comprada. A adaga e a faca são feitas de um liga de aço super resistente, extremamente afiadas e resistentes. Gu Ling teve uma sensação de intuição. Por fim, é uma máscara de rosto fantasmagórica recém-comprada. A adaga e a espada foram feitas de uma liga de metal resistente, extremamente afiadas e duráveis. Gu Ling tem uma intuição. O confronto nesta prova será incrivelmente brutal. De acordo com Ouyan Lili e o vice-diretor, o domínio secreto é independente do mundo exterior. Os participantes da prova são todos talentos de outras academias. Há inúmeros tesouros no domínio secreto, sem leis que restringam. Matar para roubar tesouros e saquear é o mais comum. Portanto, esta prova definitivamente não é uma simples jornada de caça ao tesouro, mas sim uma luta de vida ou morte. Aqueles que participam da prova não mostrarão compaixão. Apenas vão pensar em maneiras de obter mais recursos. E esses recursos, muitas vezes estão nas mãos das pessoas mais poderosas. Ele teve que se preparar. Gu Ling guardou todas as coisas dentro da bolsa de armazenamento. Não continuou a treinar, mas deitou-se na cama, preparando-se para tirar um cochilo antes da longa viagem. No dia da abertura do mistério Shui Yuetian, a Academia Qingling estava agitada como uma panela de pressão. O vice-diretor, acompanhado de vários professores, aguardava ansiosamente. As pessoas vieram ver o evento que aconteceu nos últimos 30 anos. Ouyan Lili, o primeiro talento SSS da academia. Quanto ao outro SSS, Gu Ling, isso já é conhecido. Ele se tornou motivo de riso por causa de suas habilidades inúteis despertadas devido à paralisia cerebral. Desde os líderes até a faxineira. Ninguém desconhece essa piada lendária. Não demorou muito. 3 carros de luxo com a bandeira da família Ouyan chegaram. De frente, desceu um homem de meia-idade, Ouyan Kui, e a encantadora Ouyan Lili. Seguindo atrás, havia um grupo de seguranças de roupas pretas. O vice-diretor apressou-se a se aproximar. O irmão Ouyan veio pessoalmente para acompanhar. Ele realmente se importou. Na verdade, sou eu quem deve agradecer à sua escola pela oportunidade dada à minha sobrinha. Enquanto os dois trocavam elogios comerciais, Ouyan Kui lançou um olhar sobre a multidão.
Ele se perguntou, ouvi dizer. Será que ainda não chegou nenhum gênio de nível SSS na turma da Lili? Ele só ouviu Owen Lili mencionar de leve. Não tinha ideia das trapalhadas de Gu Ling. Ainda queria atrair esse potencial. Afinal, um talento de nível SSS, contanto que não se perca. Basicamente, todos conseguem alcançar o reino da Despertar. Mas assim que essas palavras foram ditas, os professores presentes ficaram com expressões estranhas. Foi então que o vice-diretor apontou para o outro lado da rua. A pessoa principal chegou. O Yankui olhou e viu um jovem vestido modestamente de preto correndo na sua direção, sozinho. Comparado a Owen Lili, cercada de admiradores, era extremamente humilde. Imediatamente, cochichos começaram ao redor. Este é o Gu Ling, o incapacitado. Que utilidade tem ser um lixo com habilidade de nível SSS? Guerreiros do mesmo nível podem derrotá-lo facilmente. Deixe pra lá, o velho Jin trouxe 2 SS. Os dados deste ano estão estáveis. Todas essas palavras chegaram aos ouvidos de Owen Yankui. Ele instantaneamente franziu a testa. Então, essa Gu Ling é um superdotado com deficiência mental. Ainda assim, é uma cópia sem valor em combate. Aquela intenção de puxar conversa desapareceu instantaneamente. Mesmo olhar mais um segundo já parece desnecessário. Diante dos olhares e da zombaria de todos, como se fosse um macaco, Gu Ling apenas apertou os punhos em silêncio. Caminhou para o lado com uma expressão inexpressiva. Ele tinha plena consciência do que se passava. Este mundo é a lei da selva, onde o forte domina o fraco. Qualquer defesa sem poder é uma atitude de palhaço. Só resta aguentar e se desenvolver. Com um poder absoluto. Só assim poderá fazer esses indivíduos ficarem quietos. O tempo está quase acabando. Vamos partir, o vice-diretor acenou com a mão. Os viajantes avançaram em direção ao mistério de Shuyu e Tian. O ônibus da Academia Espiritual viajou por mais de meia hora. Chegou ao norte da cidade de Jiangnan, nas proximidades de um vale na zona rural. Neste momento, o espaço vazio do vale já estava cheio de pessoas. Estes são todos estudantes de outras 3 academias, e os professores que acompanhavam. De acordo com as regras do mais alto regulamento do abrigo, cada um que despertou o talento S, e dançarinos com talento acima do nível S, tem uma chance de entrar no teste do domínio de Shuyu e Tian, para buscar oportunidades. Embora o número de dançarinos de talento S não seja grande, cada academia tem mais de 10 a cada ano. Até a Academia Qingling teve 10 vagas no ano passado, mas este ano, não se sabe o porquê. Só Gu Ling e Owen Lili são os 2 alunos que alcançaram o nível S ou superior. Ainda bem que os 2 têm talento SSS. Para salvar as aparências, o vice-diretor, junto com Gu Ling e os outros, acabou de sair do carro. Os líderes das outras academias logo se reuniram para ver a cena animada. Vice-diretor Liu, vocês chegaram bem devagar. As 4 grandes academias da cidade de Jiangnan estavam esperando por vocês. Dizem que a Academia Qingling este ano não tem apenas 2 vagas para o teste, mas também surgiu uma pessoa excêntrica. Não é verdade? Um SSS com deficiência mental, e ainda com uma habilidade de clone inútil. Essa história já se espalhou por toda a cidade de Jiangnan. Várias academias sempre tiveram uma relação de competição, e a Academia Qingling tem sido relativamente fraca nos últimos anos. Os responsáveis pelas outras academias não perderão a oportunidade de menosprezar a Academia Qingling. Eles zombam dela sem piedade. A expressão do vice-diretor Liu começou a ficar cada vez mais feia. Ele soltou um suspiro e ficou de pé, sem dizer nada. Gu Ling, seguindo o vice-diretor Liu, observava discretamente as pessoas presentes e o ambiente ao seu redor. As 4 grandes academias da cidade de Jiangnan são classificadas de acordo com sua força. Elas são, respectivamente, a Academia Jiangnan e a Academia da Corte, a Academia Liu Wan e a Academia Qingling. A liderança das 4 academias é da Academia Jiangnan. Sua força geral é a mais poderosa. Os estudantes que vieram participar do teste desta vez são quase 30 no total. Mesmo o mais fraco possui força de guerreiro de nível 4. O número de estudantes das outras academias também é considerável. Somente na Academia Qingling estão ele e Owen Lili. Esta é também a razão pela qual o vice-diretor Liu é alvo de zombarias dos outros. Nos últimos anos, devido à baixa qualidade das admissões, a força geral da Academia Qingling se tornou a mais fraca. De repente, Gu Ling, entre os mais de 10 alunos em teste da Academia Liu Wan, encontrou um rosto familiar. Era um jovem, da mesma idade que ele. Neste momento, estava conversando em voz baixa com um jovem vestido com uma capa roxa. O jovem da capa roxa era bastante forte. Já havia alcançado o nível de guerreiro de 6 níveis. Os alunos ao redor olhavam para o jovem da capa roxa com uma adulação e respeito que não disfarçavam. Foi algo que Gu Ling reconheceu de imediato. Esta pessoa era Zhou Yun, que anteriormente havia atacado seu clone na rua.
O oponente não sabia como. Conseguiu um lugar de teste na academia Liu Wan. Ao lembrar do que aconteceu na rua, quando Zhou Yun tentou causar sua derrota, Gu Ling não pôde evitar de sentir um desejo de vingança. Nesse momento, Zhou Yun, na multidão à distância, também percebeu o olhar de Gu Ling. Ela não hesitou em encará-la. E, em direção a Gu Ling, fez um gesto provocativo, como se estivesse cortando o pescoço. Gu Ling ignorou a provocação de Zhou Yun. Afastou o olhar. Mas, nas profundezas de seu olhar, um brilho frio passou rapidamente. Zhou Yun já se tornou sua rival inevitável. A provocação explícita de Zhou Yun aqui chamou a atenção das pessoas ao redor. Quem é aquele capacho? Parece que você tem uma rixa com ele. Zhou Yun, o jovem de manto roxo ao lado perguntou, um tanto confuso. Apenas uma criatura rastejante. Academia da Mente. Não saíram dois alunos com talento SSS? Um deles é minha noiva. O outro é esse idiota. Na época, eu queria gastar uma fortuna para comprar sua vaga no teste, para conseguir entrar no segredo com Lili. Não esperava que esse babaca não soubesse reconhecer a oportunidade. Ele me rejeitou. Zhou Yun disse isso. Lembrou-se daquele dia em que armou para Gu Ling na rua. Voltou e foi informado que era apenas uma das cópias de Gu Ling. Aquele sentimento de frustração e raiva na época. Ele foi feito de bobo por Gu Ling como um macaco. Depois, para evitar problemas desnecessários, ele usou suas conexões para abafar a situação. Por isso, poucas pessoas sabiam sobre o incidente das cópias de Gu Ling na rua. Ao ouvir as palavras de Zhou Yun, as pessoas ao redor de Zhou Yun ficaram em alvoroço. Afinal, alguém teve a audácia de recusar Zhou Shao. Esse cara realmente não sabe com quem está lidando. Quem ele acha que é, afinal? É apenas um miserável. Zhou Yun ouviu os elogios ao seu redor. Ela se sentiu ainda mais satisfeita. Ela olhou para Gu Ling e, com um sorriso frio, disse que quando entrasse no lugar secreto, ela iria fazer esse bastardo saber qual seria a consequência de ofender ela. Os outros concordaram em uníssono. Zhou Shao, pode ficar tranquilo. Na hora, vamos te ajudar a lidar com ele no lugar secreto. Nesse momento, uma voz imponente coou subitamente pelo vale. Visto que as 4 grandes academias já chegaram, então vamos abrir o segredo imediatamente. A pessoa que falou era um homem de meia-idade com uma aparência imponente. Ele estava sentado com as pernas cruzadas, em cima de uma grande pedra acima do vale. Ele exalava uma pressão que se tornava visível de vez em quando, fazendo com que todos os presentes ficassem em silêncio absoluto. Todos os alunos que participavam da prova imediatamente se prepararam. Para se preparar bem, estou pronto para ativar o segredo do mundo da água e da lua. A entrada do segredo permanecerá aberta por apenas 2 minutos. Se não entrar em 2 minutos, considerará que desistiu da prova. Por fim, reafirmo, o segredo está cheio de perigos. É proibido que os participantes se atassem entre si. Se alguém atacar um colega e causar mortes, uma vez descoberto, isso enfrentará a punição máxima da lei do refúgio. O tempo da prova no segredo durará 1 mês. 1 mês depois, todos voltaram à saída. Eu vou abrir o segredo, para que vocês saiam. A voz do homem de meia-idade ecoou. Ele fez um gesto e liberou uma poderosa energia. A energia foi injetada em uma cavidade na parede da montanha. Então, após a energia do homem de meia-idade, o vale, um vórtice de luz apareceu na parede da montanha. Gu Ling viu pela primeira vez tal método mágico. Esse painel de luz apareceu do nada no meio da parede rochosa, como se estivesse conectado a outro mundo. Vamos rápido, alguém gritou. Todos os alunos correram em direção ao vórtice de luz. Gu Ling olhou rapidamente para Oyan Lili, e também correu rapidamente para dentro do painel de luz. No instante em que entrou no painel de luz, Gu Ling sentiu que parecia estar entrando em um mundo completamente novo. Montanhas verdes cercavam ao redor. Árvores verdes forneciam sombra. O ar estava impregnado com uma intensa energia espiritual. Este é o segredo do reino da lua da água? Gu Ling olhou ao redor. O lugar onde ele estava agora parecia ser uma floresta primitiva. Ele respirou fundo, sentindo a intensa energia espiritual ao seu redor. Ele ficou feliz por dentro. A energia espiritual aqui era várias vezes mais intensa do que fora. Isso era muito benéfico para o cultivo. Justo quando Gu Ling se preparava para encontrar um lugar seguro para pousar, de repente, um rugido ensurdecedor vinha das profundezas da floresta. Seu rosto instantaneamente se tornou sério. Ele imediatamente pulou. Ele saltou para uma árvore majestosa atrás dele. Então, ele olhou cautelosamente na direção do som. À distância, um enorme urso negro estava atacando freneticamente uma besta em forma de cervo. Este urso negro era várias vezes maior do que os ursos comuns. Ele se erguia como uma pequena montanha. A aura que emanava dele era poderosa e feroz. Ele realmente alcançou o nível 7. O que equivale ao poder de um guerreiro humano de nível 7.
E essas feras mutantes geralmente possuem um poder mais forte do que os guerreiros humanos do mesmo nível. Poder ainda mais forte. Guerreiros humanos comuns de nível 7 não conseguem rivalizar com eles de forma alguma. O poder impressionante das feras de nível 7 não pode ser rivalizado com as habilidades de Guling no momento. Portanto, ele não permaneceu no mesmo lugar por muito tempo. Aproveitando que o urso gigante não o havia notado, ele atravessou cuidadosamente a floresta densa. Ele rapidamente se afastou na direção oposta ao urso. O reino secreto de Shuiui parece um microcosmo. Sua região é vasta, com abundância de energia espiritual, e raramente é visitada por humanos. Isso resulta em uma grande diversidade de flora e fauna. Ao longo do caminho, Guling encontrou mais de 10 tipos diferentes de animais mutantes. Entre eles, há espécies herbívoras e também carnívoras. Eles variam do nível 1 ao 5. Além disso, há muitas ervas espirituais preciosas por aqui, como o ginseng, cogumelo espiritual e orquídea de pedra, etc. Olhando para uma erva medicinal que acabará de colher em suas mãos, Guling exclamou. Não é de se admirar que todos estivessem disputando para entrar nesta misteriosa terra de Shuiui. Este lugar pode ser considerado um tesouro. Em apenas meio-dia, ele já havia colhido mais de 10 ervas espirituais. Se essas ervas fossem vendidas fora, cada uma delas poderia ser vendida por milhares de moedas federais. Guling guardou a erva espiritual que tinha em mãos em sua bolsa de armazenamento. Quando ele partiu antes, para evitar causar problemas desnecessários, ele manteve a bolsa de armazenamento escondida sob suas roupas. Portanto, ninguém suspeitaria que Guling, o deficiente, na verdade traria uma bolsa de armazenamento para o território secreto. Guling continuou a explorar a floresta. Ele era muito cauteloso. Quase nunca se atrevia a provocar aquelas feras mutantes. Mesmo ao encontrar feras de nível 4 ou superior, também irá se esquivar imediatamente. Atravessando a densa floresta, o terreno à frente gradualmente se tornava mais amplo. À frente, surgia uma vasta planície sem fim, campo verdejante, céu azul, e ao longe, um grupo de servos comendo. A beleza é indescritível, fazendo o coração se sentir leve e alegre. No íntimo, Guling não pôde evitar de sentir desejo de correr imediatamente para aquele campo, impulso de correr desenfreadamente. Mas Guling deu um passo. Ao estar prestes a entrar no campo, seus olhos de repente pulsaram de forma intensa. Uma sensação de frio o envolveu por completo, e à sua frente estava claramente o campo. No entanto, ele não conseguia sentir o cheiro do campo. Em vez disso, um odor repugnante o atingiu. Guling já havia estado à beira da morte 2 vezes. Ele era particularmente sensível a essa sensação de estar à beira da morte. Imediatamente percebeu que algo estava errado com o campo à frente. Ele não teve tempo de pensar mais. Seu corpo retrocedeu loucamente como um raio. Em um instante, o campo verde e o céu azul à minha frente desapareceram com as nuvens, dando lugar a um enorme pântano. O pântano tinha uma cor verde escura, e bolhas ainda surgiam na superfície. Ao redor de Zouzé havia diversos animais, cercado por uma névoa de tonalidade verde escura. Quando Guling foi pega, justamente porque acidentalmente inalou essa névoa, ela começou a ter alucinações. Guling olhou para aquele pântano cheio de uma aura de morte. Um arrepio de medo surgiu em seu coração. Se não fosse por sua percepção aguçada sobre a morte e o perigo, que tinha um toque sensível, ele temia que naquele momento já estivesse sendo consumido por aquele pântano. O pântano à sua frente era vasto. Parecia que só poderia dar meia volta e buscar outra saída. No entanto, justo quando ele se preparava para se virar e procurar outra saída, uma figura cinza apareceu repentinamente como um raio, disparado do pântano. Disse. O alvo vinha diretamente em sua direção. Guling já estava alerta. Mantinha-se em constante vigilância. Quando aquela sombra cinza atacou, ele sentiu uma leve surpresa, mas não entrou em pânico. Ele rapidamente ativou o Metal Frenzy C. Poderes excepcionais. 6 lâminas douradas apareceram instantaneamente à sua frente, formando uma sólida linha de defesa ao seu redor. Impediu o ataque da sombra cinza. Ao mesmo tempo, seu corpo desviou-se flexivelmente para o lado. O impacto da sombra cinza colidiu com as lâminas douradas, produzindo um som agudo e estridente. Ao ver seu ataque desviado por Guling, apenas conseguiu retornar ao pântano. Guling arregalou os olhos. Finalmente viu a verdadeira forma daquela sombra cinza no pântano. Era, na verdade, um sapo de tamanho gigantesco. Ele tinha o tamanho de um bezerro. Seu corpo estava coberto por uma camada de pele cinza pálido, misturando-se perfeitamente com o pântano ao redor. Extremamente difícil de detectar, se não fosse por ele fazer barulho propositadamente. Temo que Guling nem perceba sua presença. A boca daquele sapo se abriu, e de dentro saiu uma longa língua cinza. O surpreendente é que aquela língua era da espessura de um braço de uma cobra de
E a sombra cinza que atacou Guling há pouco era essa cobra D. Tinha o tamanho de uma vaca, com cobras nascendo de sua boca. Este é o sapo cobra D. Guling ficou surpresa. Reconheceu imediatamente a origem daquela besta mutante. O sapo cobra D, também conhecido como sapo cobra D, é um monstro aterrorizante resultante da simbiose entre serpentes e sapos. Uma besta mutante do tipo K. Normalmente habitam pântanos ou áreas próximas a corpos d'água. Quando adultos, podem alcançar o nível 6 de ferocidade. Reverenciar essa criatura não é apenas por sua força impressionante. Além disso, a cobra D que aparece é extremamente poderosa, mas foi mordido por ela. Mesmo um guerreiro de nível 7 teria dificuldade em escapar. Nas aulas da Academia dos Guerreiros, sobre essas feras mortais, e o conhecimento sobre várias criaturas espirituais mutantes, é parte do currículo obrigatório. Quando Guling estava se preparando para partir, ele havia gastado tempo estudando intensivamente sobre esse assunto. Portanto, reconheceu de imediato que a cobra D diante dele tinha uma presença forte. Já havia atingido o nível 5 de feras mortais. Além disso, ocupava uma posição vantajosa no pântano, tornando-se muito difícil de lidar. Guling estava hesitando interiormente. Queria sair dali, mas aquela cobra D claramente não queria deixar Guling escapar como presa. A cobra D emitiu um som profundo, semelhante a um mugido. Em seguida, ela deu um leve salto. Seu enorme corpo se moveu agilmente em direção a Guling. A longa serpente D em sua boca se agita novamente. A serpente D ataca novamente Guling. No instante em que a serpente D estava prestes a atingir Guling, o corpo de Guling se contorceu de uma maneira inacreditável. Ele desviou do ataque da serpente D. Ao mesmo tempo, algumas lâminas douradas ao seu redor giravam freneticamente, como uma máquina de corte. Cortaram brutalmente o corpo da serpente D, mas a espessa pele da serpente D era extremamente dura. Essas lâminas douradas apenas deixaram uma leve marca sobre elas. Não conseguiram causar dano fatal à serpente D. Ao ver seu ataque sendo repetidamente evitado pela besta de 2 chifres à sua frente, a serpente D ficou irritada. Ela abriu a boca cheia de presas, avançando rapidamente em direção a Guling. Guling observou a D sapo que se debatia diante dele. Seu olhar tornou-se ligeiramente frio. Procurar por S. As 6 lâminas douradas que o rodeavam desapareceram. Ele apertou os punhos. As escamas negras se espalhavam visivelmente por todo o seu corpo. Até seu rosto se distorceu, envolto por uma escuridão caótica. Não era possível distinguir sua verdadeira aparência. Apenas seus olhos, agora um pouco avermelhados, eram visíveis. Uma aura estranha e perigosa irradiava de Guling. Ele estava cheio de agitação e fúria. Vamos ver você como um teste. Esse poder peculiar dentro do corpo do original. A voz grave e rouca de Guling ressoou. D sapo parecia ter percebido a estranha mudança em Guling. Ele hesitou, temendo e querendo fugir de Guling. Mas já era tarde demais. Deng! Guling desferiu um soco forte, que atingiu a cabeça nodosa do D sapo cobra. O gato gritou de forma aguda e dolorosa. Um grito agudo em chinês. Guling quebrou a cabeça do D sapo cobra com um soco. Os miolos verde escuros espalharam-se por todo o chão. O D sapo cobra, à beira da morte, estava relutante. Sua língua atingiu seu pescoço como uma cobra, mas foi agarrada pela mão de Guling, firme como um pinça. A língua do sapo era viscosa e serrilhada, mas as escamas negras na pele de Guling eram mais duras que o aço. Não conseguiram lhe causar o menor dano. Suas veias saltaram. Ele fez força de repente e conseguiu romper a língua do D sapo cobra com brutalidade. O D sapo cobra se contorceu 2 vezes e parou completamente. As escamas e a aura negra em Guling começaram a desaparecer lentamente. Esta é a força secreta que o antigo proprietário escondeu nos X. A duplicação também pode ser utilizada, mas é fácil de sair do controle. Neste momento, um barulho veio da floresta distante. Claramente, a luta atraiu outras feras ferozes. Guling se esquivou e se escondeu nos arbustos. Não se importou nem um pouco com aquele corpo de D que não tinha valor. Momentos depois, Guling acendeu uma fogueira à beira do rio, assando um coelho espiritual mutante. As bestas espirituais do lugar secreto crescem com a energia espiritual X. A carne é suculenta e ainda ajuda no cultivo. Do lado de fora, apenas famílias ricas como a Oyan podem se dar ao luxo de comer. A gordura chiou e estalou. Guling arrancou a perna do coelho. Comeu com gosto. Colocou apenas um pouco de sal, mas era mais saboroso do que qualquer comida da vida anterior. Ao terminar de comer, uma onda de calor percorreu seu corpo. Seu cultivo teve um leve aumento, o equivalente a meio-dia de cultivo. Se comer todos os dias, o avanço para o 5º nível será questão de dias. Os olhos de Guling brilharam. Decidiu imediatamente caçar mais bestas espirituais antes que escurecesse.
procurar por espíritos depois. Ele se movia pela floresta. A bolsa de armazenamento logo se encheu de corpos de bestas espirituais de primeira e segunda classe. Estava prestes a procurar um lugar para se concentrar e avançar para o quinto nível. De repente, um som de luta veio de um vale próximo. Era alguém. Gulind estreitou os olhos. Humanos do domínio secreto. Definitivamente, eram outros participantes do teste. É muito provável que eles estivessem se aproximando silenciosamente com bolsas de armazenamento. Apenas vi no vale. 6 alunos da academia do tribunal. Estavam cercando um tigre elétrico de nível 6. Este tigre era de tamanho gigantesco. Tinha chifres na cabeça. E ainda podia liberar eletricidade. Embora os alunos do tribunal tivessem 2 de nível 6, 3 de nível 5 lutando também era excepcional. A luta era brutal e repentina. O tigre elétrico soltou um urro. Os arcos elétricos nos chifres aumentaram. Um relâmpago atingiu instantaneamente 2 alunos de nível 5. Ambos foram carbonizados no ato. As bolsas de armazenamento caídas eram especialmente chamativas. Mas o tigre elétrico também havia esgotado suas forças. Os restantes alunos aproveitaram a brecha. Concentraram o fogo para derrubar o tigre relâmpago de 6 anos. Ele tem tesouros por todo o corpo. Esta foi uma grande oportunidade de lucro. Li Tianyi. Ele olhava com uma expressão de empolgação para o corpo do tigre relâmpago à sua frente. Seus olhos brilhavam com uma luz gananciosa. Os outros também começaram a se aproximar. Seus olhares revelavam um desejo ansioso, como se já vissem inúmeros tesouros preciosos, atraídos à sua frente. Quanto aos corpos carbonizados dos 2 companheiros ao lado, ninguém deu a menor atenção. Liu Dali e San Kong, esses 2 idiotas. Já havia avisado a eles. O tigre relâmpago contra-ataca quando está prestes a ser atacado. Mas eles simplesmente não ouviram o aviso. Agora, veja só. Eles se mandaram para a morte. Realmente estão se metendo em confusão. Li Tianyi se aproximou das 2 rochas. Lançou um olhar desdenhoso. Então, se abaixou e pegou os sacos de armazenamento deles. Ele pesou suavemente o saco. Um sorriso de satisfação apareceu nos lábios. Mas assim está bom. Faltaram 2 pessoas para dividir esses tesouros. Ele disse, rindo. Ele lançou um dos sacos de armazenamento em direção a outro aluno de nível 6. O nome dele é Ajian. Isso é seu agora. O aluno de nível 6 chamado Ajian pegou o saco. Seu rosto também mostrou uma expressão de ganância. Alguns deles se aproximaram do raio-tigre. Estavam prestes a dividir o corpo do raio-tigre. Li Tianyi e Ajian pareciam estar de acordo, como se tivessem combinado. Seus poderes especiais foram ativados instantaneamente. Imediatamente, uma chama intensa e uma esfera de energia se dirigiram rapidamente para uma grande rocha à direita. Esta cena repentina pegou os 2 dançarinos restantes de surpresa. Eu já tinha percebido que você ainda estava se escondendo. Li Tianyi tinha um sorriso malicioso no rosto, enfrentando o ataque total de 2 dançarinos de nível 6. E ainda foi um ataque inesperado. Um golpe inesperado. A pessoa escondida atrás da pedra, a menos que seja um dançarino de nível 7. Caso contrário, será gravemente ferido. O estrondo do ataque conjunto dos 2 causou uma destruição. Não é nada inferior ao ataque carregado do tigre relâmpago anterior. A rocha gigante foi pulverizada por uma força poderosa. Apenas a imagem que Li Tianyi imaginava, da pessoa atrás da pedra gravemente ferida, não apareceu. Em vez disso, acompanhados pela poeira que se dissipava, um jovem vestido de preto com uma máscara de rosto demoníaco apareceu diante dos 4 e caminhou lentamente em direção a eles. Quem é você? O que você está fazendo aqui de forma furtiva? Li Tianyi olhou para o jovem mascarado à sua frente. Questionou com uma voz fria. Esse jovem lhes pareceu muito estranho. Parece que não é um estudante das 4 grandes academias. Quem sou eu não importa. Apenas o fato de que vocês me atacaram de repente sem razão. Isso me deixou muito desapontado. Agora, tenho 2 escolhas para vocês. Ou vocês deixam o saco de armazenamento nas mãos. E então, ou então, matar para roubar tesouros. Uma voz rouca e profunda de Gulind saiu debaixo da máscara. Matar para roubar tesouros. Um brilho de intenção assassina passou pelo rosto de Li Tian. Um guerreiro de 4º nível se atreve a ser insolente na minha frente. As palavras caíram. Li Tian já havia atacado primeiro. O ataque emanava chamas com uma temperatura aterrorizante. Dirigia-se rapidamente em direção a Guling, mas a velocidade de Guling era ainda maior. No momento em que Li Tian atacou, seu corpo inteiro já estava coberto de escamas negras densas. Uma densa aura negra se espalhava por seu corpo, tornando-o extremamente estranho. Guling, atrás dele, era rápida como um relâmpago. Com um giro, ela desviou da área de ataque da língua de fogo. Cuidado! O grito de Ajian soou ao lado do ouvido de Li Tian. Seu coração deu um salto. Ele imediatamente se virou cautelosamente para olhar para trás. Justo a tempo.
com os olhos vermelhos cheios de uma aura assassina de Guling. Não é bom se encarar. No coração de Li Tianyi surgiu uma forte sensação de crise de vida ou morte. Ele percebeu que o perigo estava se aproximando, mas já era tarde demais para pensar em fugir. Ouviu um estrondo, um som abafado, acompanhado pelo som nítido de ossos se quebrando. Li Tianyi sentiu uma dor aguda no peito, o que quase o impediu de respirar. Ele, com dificuldade, olhou para seu peito. Para sua surpresa, apareceu lá um enorme buraco com bordas. Sangue estava jorrando sem parar. Ele teve a ousadia de derrotar Tianjie com um soco. Eles arregalaram os olhos, olhando fixamente. Aquele jovem misterioso de máscara perfurou o corpo de Li Tianyi com um soco. Os três recuaram rapidamente. Já não tinham mais coragem de lutar. Li Tianyi era o aluno mais forte entre eles. Se até ele foi derrotado instantaneamente, eles definitivamente não eram adversários. Agora que quero ir. É tarde demais. A voz fria de Guling ecoou nos ouvidos de alguns. Ele se transformou em uma sombra cinza. Ele se lançou ferozmente em direção às três pessoas. Depois de um tempo, o chão de todo o vale montanhoso revelou mais alguns corpos. Para evitar problemas desnecessários, Guling apenas gravemente feriu aquelas três pessoas. Por fim, usou o metal maníaco para finalizar. Os poderes despertados dos dançarinos são estranhos e variados. Guling tinha dificuldade em garantir que ninguém possuísse esse tipo de habilidade de rastreamento de criminosos. Então usou metal maníaco para lidar com eles. Fazer de Zoe uma melhor escolha como substituto. Guling ganhou mais 6 bolsas de armazenamento em sua cintura. Em seguida, ele também guardou o corpo do tigre elétrico. Após confirmar que não havia nada esquecido, ele se afastou rapidamente da cena do crime. Hoje, ele precisava de um local tranquilo para meditar, para conseguir avançar rapidamente para o 5º nível, ou até mesmo o 6º nível de guerreiro. Aquele fluxo misterioso dentro dele, embora estranho e poderoso, mas, afinal, não pode ser usado abertamente. Além disso, a cada transformação, ele não consegue evitar cair nas emoções negativas de matar para roubar tesouros e destruição. Depender sempre desse poder, afinal, não é uma solução a longo prazo. Somente o poder conquistado por meio de seu próprio treinamento é o mais estável e confiável. Com os atuais ganhos de Guling, e encontrando um lugar com uma energia espiritual mais densa, ele tem confiança de quebrar para o 5º nível em pouco tempo. Ao lado de uma cachoeira em alguma parte da Cordilheira dos Guerreiros, há uma caverna escondida que se estende para a parede da montanha. A caverna não é profunda. É perfeita para Guling descansar. Dentro da caverna, Guling abriu a bolsa de armazenamento que recebeu de Li Tianyi e outros, e começou a contar os ganhos desta vez, com os 6 sacos de armazenamento sendo abertos lentamente. As coisas dentro acumulam-se na caverna como uma pequena montanha. Estão completamente cheias. Várias ervas espirituais e remédios emitem uma rica energia espiritual. Fazem as pessoas se sentirem relaxadas e felizes. Além disso, há muitos os corpos das feras espirituais caçados por Li Tianyi e os outros. Ele fez uma estimativa preliminar. O valor dessas coisas é de pelo menos 1 ou 2 milhões de federações. Entre elas, as mais notáveis são, sem dúvida, as 2 frascos de pílulas na bolsa de armazenamento de Li Tianyi. Um frasco chamado pílula de coagulação de Qi. O outro frasco é o pó de rejuvenescimento. A pílula de coagulação de Qi é uma erva mais valiosa do que a pílula de coagulação. Tem um efeito significativo em guerreiros de nível 7 ou inferior. Ela não só pode acelerar a velocidade de cultivo dos guerreiros, como também ajuda os guerreiros a romperem gargalos, aumentando seus níveis. O valor de cada pílula de coagulação de Qi é mais de 10 vezes o valor da pílula de coagulação. Pode-se dizer que é um tesouro que os guerreiros sonham em ter. Quanto ao pó de revitalização, é considerado uma cura sagrada para ferimentos, seja para ferimentos externos ou internos, desde que a lesão não seja muito grave. Após tomar o pó de revitalização, a dor pode cessar rapidamente, promovendo a cicatrização da ferida. Para aqueles guerreiros que frequentemente saem em aventuras, o pó de revitalização é, sem dúvida, um remédio essencial. No entanto, seu alto preço também faz com que pessoas comuns hesitem. Parece que aqui há um destino que também pretende utilizar o forte odor deste segredo para superar os limites. É uma pena que ainda não tenha tido tempo de se isolar, e acabou nas mãos de Guling. Guling guardou tudo, e fixou o olhar naquele tigre relâmpago. O tigre relâmpago é uma das bestas ferozes mutantes, que ocupa o topo da cadeia alimentar, capaz de crescer e evoluir com o tempo. De acordo com os registros atuais da humanidade, o tigre relâmpago mais forte pode atingir o nível 3 de senhor, o que equivale ao poder do 3º nível de despertar humano. No mundo de alta força em terras devastadas, essas feras monstruosas mutantes
Geralmente são classificadas de feras mutantes comuns do nível 1 ao 7, e bestas demoníacas de nível soberano do nível 1 ao 5, correspondendo respectivamente aos 7 estágios de guerreiros humanos, os 5 níveis de despertar e os 9 céus da terra e do céu. A fera monstruosa de nível 6 à nossa frente, o trovão, devido a conter um pulso especial em si, seja sua pele ou carne. Suas garras afiadas e dentes também são tesouros. O mais precioso são suas 2 chifres. Pode-se dizer que o valor apenas deste tigre do trovão é equivalente a todas as conquistas de Guling até agora. Nesse momento, o céu do lado de fora já estava escurecendo. Guling procurou algumas plantas do tipo C ao redor da cachoeira. Plantou na frente da entrada da caverna. Por fim, usou uma enorme pedra para bloquear a entrada, deixando apenas algumas fendas e pequenos buracos para ventilação. Aqui é perto da cachoeira. A água não fluirá por 2 dias. As ervas que Guling plantou na entrada da caverna vão crescer descontroladamente. Naquela hora, a caverna onde ele está ficará perfeitamente escondida. Depois de fazer tudo isso, Guling tirou a pílula de condensação de energia que recebeu das mãos de Li Tian. Existem apenas 10 pílulas de condensação de energia, mas é o suficiente para Guling praticar por um tempo. Ele pegou uma pílula de condensação de energia e a engoliu. Começou seu treinamento de meditação. A pílula de condensação de energia é uma medicina sagrada para o treinamento. À medida que a potência da pílula se espalhava lentamente pelo corpo de Guling, ao redor da região abdominal, a energia espiritual em um raio de centenas de metros foi absorvida. Com Guling como centro, formou um vórtice de energia espiritual invisível aos olhos. Na fase do dançarino, o mais importante é estabelecer a base, refinando a energia espiritual para fortalecer o corpo. A velocidade da energia espiritual determina a rapidez da ascensão de nível. Se não fosse pela ajuda dessas pílulas milagrosas, somente com o treinamento pessoal, pessoas comuns provavelmente precisam de 10 a 20 anos de treinamento para alcançar o 5º nível de guerreiro. E assim, Guling treinou dia e noite na caverna. Em um piscar de olhos, 10 dias se passaram. A entrada da caverna bloqueada por uma grande pedra já estava coberta de ervas daninhas. Parecia uma parede de montanha comum. O pílula de reunião de Qi realmente é de 7º nível. Uma pílula milagrosa para o treinamento de guerreiros abaixo do 7º nível. Durante esses 10 dias, Guling utilizou a pílula de reunião de Qi para romper seu limite e alcançar o 5º nível de guerreiro. E já solidificou seu nível no 5º nível. Ele ainda pensava em avançar para o 6º nível de guerreiro. Mas a pílula de reunião de Qi que tinha em mãos já havia acabado. E enquanto Guling estava em reclusão, os outros participantes das provas no domínio secreto não estavam tão confortáveis assim. Guerreiros das 4 academias lutando por pílulas espirituais passaram de lutas abertas e secretas. No final, foram diretos e roubaram. Entre eles, a Academia Jiangnan e a Academia do Tribunal, e a Academia Liu Wan tinham as disputas mais intensas. Embora, ao entrar, aquele homem de meia-idade tinha avisado que não era permitido que se matassem uns aos outros. No entanto, essa regra verbal, ninguém se importava de fato. Dentro do segredo, havia perigos por toda parte. A morte de alguns discípulos era algo normal. Diante de recursos de cultivo absolutos, as lutas entre si já eram uma coisa implícita na academia. De modo geral, ninguém se dedicaria a investigar essas coisas. E nesse dia, na floresta ao redor da cachoeira da caverna onde Guling estava, chegaram alguns visitantes inesperados. Uma silhueta machucada apareceu, cambaleando, saiu da floresta da montanha. Atrás dela, havia mais de 10 jovens vestidos com roupas da Academia Jiangnan, perseguindo Oyan Lili. Entregue a flor de gelo de 3 pétalas. Eu te deixo uma chance de vida. Caso contrário, não me culpe por agir. A honra da família Oyan não deve ser manchada aqui. Quem fala é um jovem que lidera o grupo. Ele tem sobrancelhas como estrelas, vestindo um robe de brocado. Sua aura já alcançou o auge dos 6 reinos, faltando apenas um passo para o 7º nível. Enquanto o jovem falava, lâminas de vento cortantes dispararam de seu corpo. As lâminas de vento eram extremamente afiadas. Cortaram facilmente as árvores à frente. Oyan Lili não se atreveu a ser descuidada. Imediatamente invocou a fênix da água. Formou uma parede atrás de si. Com um estrondo, as lâminas de vento foram detidas pela parede de água. Isso deu a Oyan Lili tempo